Olá, sejam bem-vindos ao Podcast, o podcast de empreendedorismo regional. Aqui nós vamos trazer para vocês histórias de pessoas que criaram seus negócios na nossa cidade e estão prosperando. E fiquem atentos, porque esse episódio tem uma história das melhores que você já vai ouvir aqui. O meu convidado de hoje é o Jefferson e também o sócio dele, Jacir. Sejam muito bem-vindos aqui ao Podcast. Obrigado. Muito obrigado pelo convite, Rick. Valeu, vamos começar aqui pelo Jacir. Jacir, me conta aí como que é a sua história, é nascido em Umuarama, não é? Qual que foi o seu primeiro trabalho, como que foi a sua trajetória para chegar até aqui? Bom, na realidade eu cheguei em Umuarama em 1964, eu tinha 2 anos, né? E até então fiquei em Umuarama. Meu pai era carpinteiro, pedreiro, mas não queria que eu fosse da mesma profissão que ele. E aí ele pegou eu com 12 anos e socou numa fábrica de móveis, né? Onde estou até hoje, né? Com 12 anos? Com 12 anos. Entrei na fábrica de móveis São Marcos e fiquei até lá, eu casei e saí em 1986 e montei a primeira empresa para mim. O Móveis União foi a primeira empresa que eu montei. Que legal. E como que foi para você entrar tão novo no mercado de trabalho? Qual que foi a principal experiência que você adquiriu, que você conseguiu entender que foi bom para a sua vida profissional? Olha, a gente vê hoje, por exemplo, do meu passado para hoje, a gente vê uma dificuldade dos jovens, né? Hoje todo mundo quer fazer uma faculdade, que não está errado, mas também tem outros tipos de trabalho que precisa de pessoas, né? Tipo marcenaria, carpintaria, pedreiro, eletricista, que muitas vezes não tem uma faculdade, né? Como eu já gostava da carpintaria, que meu pai era carpinteiro, eu me dei muito bem em fábrica de móveis. Entendi. E gosto muito do que eu faço, né? Isso Entendi. é uma coisa boa, né? A gente tem que gostar, né? Tá, então você trabalhou ali dos 12 anos até quantos anos, mais ou menos? Eu entrei em 1970, final de 75 e saí em 86, final de 86. 11 anos trabalhando. 11 anos trabalhando no mesmo lugar. E aprendi Legal. ali e ali eu fiquei. Daí saí e montei para mim. E qual que foi a principal diferença entre você trabalhar para alguém e depois abrir o seu próprio negócio? Então, aí muda, né? Daí muda a experiência e a tranquilidade de você chegar num horário e fazer seu trabalho e ir embora. Quando você é dono é diferente. Quando você é dono, você tem uma responsabilidade de entrega, responsabilidade de tudo, né? De atender bem o cliente, de ir na casa do cliente e ser caprichoso, tudo. Você tem tudo. Ser dono é ser funcionário 3 vezes, não é nem ser uma, é 3. A responsabilidade é triplicada. Para quem está nos assistindo aí que achar que empreender é trabalhar menos e ganhar mais, Ele está errado. totalmente, né? Totalmente errado. Essa posição tá fora. E você ficou por quanto tempo nesse negócio? Quando você abriu? Então, quando eu abri o Móveis União, nós ficamos até em 2000. Aí Nossa, foi bastante foi. tempo. Eu Legal. comecei sozinho, Uhum. depois veio um rapaz que trabalhava comigo, né, na fábrica, e depois veio o irmão dele e em sequência veio meu irmão. E a gente formou o Móveis União em 4 pessoas. Ali a gente cresceu. A gente foi crescendo, fizemos um barracão para nós, a empresa cresceu. Chegamos a ter até uns 30 e poucos funcionários, e aí então eu triei para São Paulo. Aí eu triei O para que São te Paulo. levou a migrar para lá? Então, o meu irmão mais velho morava lá, né? Eu tinha meu sobrinho e ele falou, tio, aqui tem um campo maior. Foi muito difícil, porque uma pessoa de pé vermelho daqui, chegar em São Paulo, sem conhecer nada, uma cidade daquela pequenininha, né, com 500 quilômetros de cidade, foi um pouco difícil, né? Me perdia um pouco, ia pegar para algum lugar... Naquela época não tinha Waze, Google Maps? Não tinha um livro desse tamanho assim, chamado Guia, Só mapa. um mapa. Mas eu desbravei, cara. Lá eu fiquei 28 anos e fiz muito amigos, né? Trabalhei para o pessoal da Record lá, fiz para muita gente da Record. Edu Guedes, nós fizemos para o Edu Guedes. Caramba, que legal. Cris Flores, Atendeu Batista. pessoas importantes Pessoas lá. importantes. Cheguei a fazer, não fiz, mas fiz orçamento para o Rogério Ceni. Então, assim, a gente fez um bom trabalho. Mas o investimento que houve na empresa acabou nos deitando em 2006. Mas vamos voltar um pouquinho a história só para eu entender um pouquinho, Jacir. Quando você fundou a sua empresa, você era sozinho. Sim. O que te levou a colocar o nome União?
Ou essa união veio depois da sociedade? Não, quando eu montei, já coloquei união. Aham. Era união mesmo. A ideia era ter sócios. Não tem como você tocar uma marcenaria sozinho. É meio complicado. Entendi. É meio complicado. E como que foi para você lidar com famílias dentro do negócio? É desafiante. O desafio é grande. Hoje eu sou meio, como é que fala assim? Tipo bode velho. Não quero família dentro do negócio, porque é complicado, sabe? Porque você fica com dó do ser humano, né? Aí você fica passando a mão na cabeça e isso não funciona, né? Para o empresário não funciona. Tem que tratar funcionário como funcionário, dono como dono, amigo como amigo, lá fora. Dentro da empresa, é empresa e empresário. Ponto final. Eu tive sociedade com a minha irmã, eu tive um tio. Deus me livre. Por isso que eu perguntei pra você como que foi os desafios de lidar com família na empresa. Porque, cara, hoje a minha única sócia de vida é minha esposa e aqui na empresa a gente é bem separado também pra não ter problema, porque é complicado. É complicado. E sempre que você ingressou no negócio, você sempre foi força comercial? Como que foi a tua trajetória para eu entender melhor? Então, até eu ter empresa, eu sempre boiava a mão na massa. Fazia mesmo, era marceneiro mesmo. Legal. Quando chegou em 2002, que a gente montou uma estrutura maior, precisava de um vendedor que tinha experiência para levar a situação. Porque, na realidade, quando você pega um arquiteto pela frente, ele começa a fazer pergunta técnica que, se você não souber, ele já não confia em você. Uhum. Entendeu? E foi quando eu fui para São Paulo e eu senti muito, muito isso. E aí vem uma questão, né? Quando se coloca uma pessoa muito nova num trabalho, não se estuda. Uhum. Né? E aí vem uma questão, assim, você não tem estudo, você tem que lutar com a situação em todo sentido. Sim. Você imagina em São Paulo uma pessoa que não tem lá, eu tenho o primário ali, um pouquinho mais. Aí, Aprendeu a ler e escrever só. Escrever e seja lá... Bem básico. Bem básico, porque que tempo que eu tive, né? Uhum. Hoje eu estudo muito para tentar animizar isso, mas assim, foi muito difícil para mim entrar numa cidade igual a São Paulo e falar assim, eu vou vencer aqui. Cara, que legal. Quando você fala, vou para São Paulo, você morou lá ou você ia e voltava? Então, cara, eu fiz uma loucura. Eu era casado recente e eu ia ficar 25 dias lá, velho. Minha mulher aqui com criança nova, muitas vezes ela pegava, ia lá, ficava um final de semana comigo, vim embora, né? Porque tem que ter a vida de casal também. Mas foi 28 anos fora de casa. 28 anos com ela morando aqui? 28 anos. 28. Tá casado ainda? Glória a Deus, são Não, 43 um abraço anos. a você aí, ó. Nossa, ganhou totalmente meu respeito e minha admiração. 28 anos. Tenho 43 anos de casado. Casei com 19 anos. Cara, que resiliência que tua esposa teve. Caramba, que paciência. Não, eu tenho uma parceira. Realmente tem uma parceira. Que história incrível. Parabéns, cara. E como que você conseguiu chegar numa cidade, num estado, né? E gigante, né? O maior, eu acho, mais populoso nosso do Brasil. Como que você conseguiu chegar em pessoas tão importantes como Edu Guedes e vários outros que você citou aí? Então, aí entra uma questão. O meu sobrinho mora em São Paulo até hoje, né? Então, ele já fazia parte comercial. E ele foi me levando, ó, vamos levar ali, leva aqui. E você faz móveis para um, faz móveis para outro. E eu entrei na Cyrela, uma das maiores construtoras que tem em São Paulo. A Cyrela é uma dos empreendimentos, acho que em termos do Brasil, é uma das maiores. E eu entrei nessa construtora. Ela é vertical? Ela constrói muito prédio, muito. E tudo Certo. de alto padrão. E eu consegui Entendi. entrar através de uma pessoa na Cyrela e essa pessoa me ajudou muito lá dentro. Muito lá dentro. Então, assim, tudo que tinha da Cyrela, ele me apresentava e eu fui. Eu caminhei muito. Então, assim, a gente precisa ter parceiros que acreditam na gente. Senão, é muito difícil. Entendi. Né? E aí, através desse cara, dessa construtora grande, as portas foram se abrindo para outras pessoas. Foi se abrindo. Mas aí, assim, você pega um arquiteto, nós fizemos, acho que 5 casa-cor, né? Com os arquitetos, e através da casa-cor... Esse evento é famoso no meio de vocês. Ele produziu. Não participou. Eu produzi fazendo, né? Então, assim, eu acho que foi... louco! Acho que foi em 99, 2001, 2003, 2004 e 2006. Nós fizemos Casa Cor. Então, assim, a Casa Cor, ela não te traz retorno para a indústria em si, mas ela traz retorno para
para arquiteta. Uhum. Mas a parceria com o arquiteto ela é muito importante, porque o ela te arquiteto- leva. É, Ela te o leva. retorno financeiro vem dele. Hoje eu sempre falo pro Gênero, ele está começando agora junto, eu falo para ele que o arquiteto é o nosso fôlego, né? O arquiteto ele tem que ser bem tratado. Muitas vezes com a minha experiência eu pego o erro deles, eu ligo, olha, não é assim, vamos fazer assim, né, e tal. Por quê? Porque eles precisam de um profissional. Sim. Eu não quero mandar neles, né? Não é isso. Tá todo mundo se ajudando. Todo mundo se ajudando. Porque é tentar lá na ponta, lá no cliente, chegar lá um serviço perfeito. Não importa E quem ele não foi. precisa saber o que aconteceu no meio do caminho. Exatamente. Foi aí que eu cheguei nesse povo. Caramba, que legal. E como... Só pra eu entender, assim, como que foi pra você a emoção de atender pessoal desse porte, assim? Porque na época eles já eram conhecidos, né? Na realidade, assim, eu sou uma pessoa muito simples. Então, assim, nós entrava na Record lá como entrar em qualquer outro lugar. Nós fizemos móveis lá dentro da Record, então... Mas são móveis expressivos, né? São Sim. valores de venda expressivos. São. Por exemplo, nós fizemos ali no Panambi. Nós fizemos 3 apartamentos no Panambi. Você conhece Panambi? Não, mas eu A sei parte que é mais importante. alta do Morumbi. Ali só mora o magnata. Tipo assim, nós estávamos fazendo um almoço do lado de cá e a Ana Maria Braga mora do lado de lá. Do lado da rua. Nossa. Então, assim, ali é só alto padrão. Então, assim, é um sonho isso para um marceneiro, né? Mas E você ficou totalmente desligado da gestão da empresa? Fiquei Você ficou mais só na comercial, só no comercial fazendo, vendendo. vendendo, No final. Eu vendia e e os outros 3 sócios aqui, aqui, só produzindo. produzindo, levando. Produzindo, levando, entregando e tudo mais. Tudo mais. Cada um cumprindo a sua tarefa. E aí a parte das decisões da empresa, você participava ou não? Muito pouco. Quando eu vinha no final de mês, né? Quando eu vinha no final do mês, fazia aquele fechamento e tal. E aí você percebe que as coisas não estão indo bem, né? Você percebe que o investimento Mesmo foi com feito, venda expressiva. mesmo com venda expressiva, tem que tomar muito cuidado. Atendendo alto padrão, com margem boa. Margem boa. Caramba. Tem que tomar cuidado com o investimento. Gestão é tudo mesmo, hein? Gestão é tudo. Você tem que tomar cuidado, porque assim, nem tudo que você está vendo na conta é lucro. Uhum. Né? E quando você tira algo, você precisa saber se lá na frente você não vai precisar daquilo. Uhum. E também dividir em 4 pessoas, tem que tomar cuidado para não deslumbrar, né? Então, São 4 pessoas pegando dinheiro, né? eu sempre fui uma pessoa muito simples, nunca fui assim de ficar tirando carro zero, esse tipo de coisa. Eu tirei um carro, o 2 da minha vida, zero. Mas eu tinha sócio que ele queria trocar carro direto, não podia ver um dinheiro, né? Então é complicado isso, é muito complicado. Então, assim... E aí você ficou esse tempo lá e a empresa faliu. Não, a empresa ela foi assim, quando a gente nem deve falar sobre isso, porque na realidade o país nosso não nos ajuda muitas vezes, né? Uhum. Então, assim, é igual o caso agora que nós estamos aí, né? Nós estamos vendo o país novamente na mesma posição que nós vimos em 2004, em 2012 e agora novamente. Então não precisa falar quem que é, né? Uhum. Mas assim, a gente vê Mas que... aqui é um podcast de direita. Mas eu não vou nem Tô citar brincando, tô nome, porque não brincando. tem necessidade. Né? Não tem Tô necessidade. A gente precisa entender que uma pessoa que dirige um país, ele tem que incentivar a produção e não dar de bandeja. Exatamente. Então, assim, o que saiu, a gente pode dizer que ajudava bastante, né? Financiava isso, aquilo e tal. Mas a gente não vê isso aqui. Aí a gente vê o problema que a Argentina estava antigamente e o que a Argentina está hoje. Então, assim, a gente precisa... O empresário, a primeira coisa, ele precisa prestar atenção no negócio dele e prestar atenção no o que o Brasil está fazendo. Como é que a política está andando. Porque senão você pode ir junto com o barco da política. Você vai junto. É muito complicado isso. A gente tem que remar contra a maré o tempo todo. Exato. A gente tem que ter dedos o tempo todo. Eu até brinco assim, o Brasil é um país de oportunidade, mas é um país que se você não saber jogar o jogo, você acha que está aproveitando a oportunidade, mas você está se enfiando num buraco. Então. Nossas taxas de juros, elas são muito altas, né? É um mercado que oscila demais, você não tem uma estabilidade. Então, quando o empresário não sabe jogar esse jogo, ele se afunda. Porque às vezes pega um crédito atrelado a uma taxa de juros que leva ele pro buraco. E às vezes ele pega o crédito na hora errada. Sim. E às vezes ele não tem nenhum incentivo, Aí as leis trabalhistas joga totalmente contra o empresário. Aí tudo vai moldando para dar errado. Mas se nós temos problema trabalhista hoje, é porque em 2004 criaram uma lei. Foi né? aí. Criaram uma lei que assim, eu tenho hoje um aprendiz na empresa que eu perco tempo com ele.
Olha, não faça isso, ele vai e corta errado. Não faz assim, ele vai e faz errado. Olha, não faz assim. Eu estou perdendo tempo, estou perdendo matéria-prima para ensiná-lo. Amanhã ou depois eu vou pagar o pato por isso. Isso aí é fato, entendeu? Só que nós empresários, não somos olhados com os olhos diferentes do governo. Dizer, não, ele está ensinando uma pessoa. Não. É sempre como uma pessoa rude. Está explorando. Está explorando, cara. Não coitado é assim. do menino. Então, não é assim. É. Você tem uma ideia, quando eu entrei na fábrica de móveis, eu fiquei 3 anos sem ganhar nada. 3 anos. E o dia que o patrão me deu um dinheiro e entreguei para o meu pai foi lá e devolveu. Ele disse, não, o senhor não entendeu. Eu quero que você ensine o menino. Não é para pagar. E se fosse para pagar, é eu que tenho que pagar para o senhor. Olha a cabeça do meu pai. 3 anos sem porque ganhar era um nada. curso, né? Se for ver. Tava ganhando um curso. Entendeu? Mas hoje é diferente. O cara entra, o que eu vou fazer? Não, eu vou te ensinar quanto que eu vou ganhar. Então mudou muita coisa. Então, assim, é complicado. Quer saber quanto vai ganhar antes de aprender qualquer coisa, exatamente. Né? Então, E aí, beleza. Isso daí foi em 2006, né? Você falou? foi. 2006. E como que foi daí pra frente? Então, em 2000 nós somos com a... Você voltou pra cá? Então, nós voltamos para cá, eu voltei para cá. Não, eu continuei trabalhando ainda. Nós separamos a Sociedade do Móveis União, montou só eu e meu irmão. A gente insistiu na sociedade de novo? Não, porque meu irmão a gente saiu daquela sociedade e entramos na sociedade só nós dois. E rodamos de 2001 até 2012. Até Bastante 2012. tempo. Até 2012. Chegamos a ter até 90 funcionários. 90 funcionários? 90 funcionários. Cara, como que é gerir 90 funcionários? Então, eu só vou resumir em uma palavra. Eu tive síntoma de pânico, tive tudo que você pode imaginar que tem estresse, eu tive. Né? Então, pra você ver como é que é fácil lidar com gente. Né? Caramba, cara, 90 funcionários. Qual que era o nome da empresa? CR Arte Móveis. Ah, essa eu conheci. Essa eu conheci. Então, foi aí que a gente fez um investimento muito alto. A gente fez um barracão de 2.000 metros num terreno de 8.000. E aí o investimento foi alto. Meu irmão disse, vamos investir, mas quando nós precisar, nós vamos no banco e tiram um dinheiro. Coisa que eu não queria investir naquela forma, não daquele tempo, né? E aí, quando chegou ali em 2007, 2008, a coisa deu aquela arruinada. E o empresário é assim, quando ele está faturando, ele está vendendo bem. Hoje eu tenho essa cabeça. Você está vendendo bem, você segura. Você investe no que está dando certo e não naquilo que você acha que vai dar certo. Você construiu um barracão naquela época de 1,5 milhão em 2002 para 2005. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Muito dinheiro. É muito dinheiro. Estamos falando de dinheiro de hoje aí de mais de 3 milhões. Por aí. Então, assim, quando desequilibrou, aí não teve... Porque, assim, quanto maior o tombo. Né? E aí vem aquelas... Meu irmão foi gerente de banco, né? Trabalhou no Bradesco, foi muito tempo gerente de banco e tudo. E ele achou que poderia fazer essa gestão de uma maneira mais acessível. Mas também, assim, a época também não ajudou, né? Tava vendendo bem, de repente aquilo cai, né? Como hoje nós estamos passando já também, a situação do país cai, você está vendendo bem, de repente cai, e aí você tem que saber manejar. Então, são fases da empresa que você tem que... Um bom empresário tem que saber mexer as fases do negócio. Se você entender as fases do negócio, com a cabeça fria e tranquila, você vai longe. Agora, se você se desesperar, o desespero leva você ao tombo. Certo. Isso é um fato. E aí em 2012, quando o cenário econômico declinou... Aí foi quando não conseguiu manter. Não, aí foi de uma vez. Aí eu tomei a posição de... E você estava em Moarama já? Aí eu estava. Você não vendia para São Paulo ainda? Aí meu irmão estava lá e eu estava aqui. Nós invertemos a situação para ver se eu salvava também era bom aqui. vendedor? Também era um bom vendedor. Legal. Aí o que eu fiz? Eu falei, vai lá, eu vou tentar. E quando eu vi que não dava mais, um dia eu cheguei na empresa, a gente tinha baixado, mas eu tinha uns 45 funcionários. Eu cheguei um dia na empresa e falei para minha filha assim, dê aviso para todo mundo. Ela olhou em mim e falou assim, eu não ouvi. Falei, dê aviso para todo mundo. Agora. Por quê? Falei, não, antes que eu morra. E deu aviso para todo mundo. Teu irmão sabia ou não? Meu irmão, eu tinha comentado com ele. Eu falei, vamos começar do zero. Eu não tenho medo da rapa. Cara, é importante, você que está nos assistindo.
Eu acho que não vai ter podcast melhor que esse, não. Porque não, é verdade, é o primeiro que eu tô gravando, que eu tô ouvindo de coração pra fora, assim. Sinceridade. Sinceridade. Isso é muito gostoso, isso é muito frutífero. É sim. Porque eu ainda me considero jovem, Jefferson é jovem, quem tá gravando aqui é jovem. Cara, isso é importante aprender. Isso é importante aprender. Dá passos atrás. Dá passo pra trás. E qual que foi o sentimento pra você, assim, de olhar pra tudo que vocês construíram até ali e falar, ó, chega? De frustração. Foi muito trabalho para jogar fora. Mas aconteceu. E não me arrependo de fazer o que eu fiz. E tem uma coisa. Ainda bem que foi feito. E eu peguei e falei, eu volto a trabalhar. Se você não tivesse feito, como que ficaria? Eu falei, eu volto trabalhar de empregado. E voltei. Sem medo de ser feliz. Muita gente falava assim, ó, eu te admiro. Você, o que você tinha hoje, você está trabalhando de empregado? Eu falei, eu não, eu continuo o mesmo, não mudou nada para mim. E fui trabalhar de empregado. Foi lá que eu conheci o Gé. Uhum. De boa, não tem problema. Não tem. E também não fico falando, olha, eu tinha isso, eu tenho aquilo. Já está comigo quase 6 anos que a gente está junto aí, trabalhando de um pouco de empregado e agora junto. Ele não vê eu reclamar de nada. Eu não reclamo de certa situação. Ah, eu tinha isso. Não. O que eu tinha, foi uma época, hoje é hoje e amanhã é amanhã. Amanhã só Deus pertence. Mas não tenho medo de dar passo para trás. Cara, legal. Depois eu quero aprofundar um pouco mais na sua história, tá? E assim, uma coisa que é interessante a gente entender também. De toda essa trajetória, você conheceu o lado bom e o lado ruim, né? Sim. Então você conheceu o melhor lado, que é ganhar o dinheiro. Sim. Teve meses bons, né? Vocês teve Não, teve muito. fartura e glória para poder Sim. erguer uma coisa de Sim. 3 milhões, não é qualquer um, né? Falando de dias de hoje. Mas você também conheceu o lado ruim, que foi a baixa do mercado que te derreteu isso aí de uma vez só e te deu tombo. É mais fácil reconstruir com sabedoria agora, não é? Pegando do ponto de partida do zero, é mais fácil saber onde não errar. Então, hoje eu acho que eu tenho uma dificuldade. Uhum. Eu tenho uma dificuldade porque, assim, esse campo da internet, isso que nós estamos fazendo aqui, ele é muito, como é que fala assim, é muito novo, né, para mim, né, que estou com 62 anos. Então, eu vim de um tete a tete, de boca a boca, né, e aí eu pego um sócio que tem 36 anos, né, que está olhando para esse lado. E a única coisa que eu faço, eu puxo a rédea, não olha só para esse lado, vai para esse também. Não fique só com a pomba na mão, tenha duas, né? Que erra uma, você acerta a outra. É um pouco complicado para mim, porque assim, para mim ficar puxando a rédea dele, eu não deixo ele crescer. Né? Ficar com medo do novo também é ruim, né? Também é ruim. É a mesma coisa do cara que tem um carro e ele fica 10 anos com o carro, depois ele fica com medo de trocar o carro para um novo. Já teve pessoas assim? Meu pai é assim. Então, tem pessoas que é assim, ele compra um novo, larga o velho lá. Não, se dispõe disso, entendeu? Eu sou dessa pessoa, eu acho que eu tenho que entrar para o novo. É um desafio de novo. E eu até nem queria mais fábrica de móveis, eu fui mais por causa do Jefferson, porque ele tem muita boa vontade e eu fiquei com dó, né? Eu tenho experiência, tenho tudo. Só que assim, eu não sei se eu tenho pique hoje para voltar para São Paulo, entendeu? E se eu falo para você, se eu voltar para São Paulo, eu falei para ele, eu brinco com ele, falava, se eu for em São Paulo, eu ficar 6 meses em São Paulo, você não dá conta aqui. Você não dá conta. Não dá. Cara, não que dá. legal. Então, o negócio prosperava de fora para dentro. Sim. Vocês traziam um recurso de São Paulo para Moarama. Sim. Cara, que interessante. E aí você voltou a trabalhar de empregado, aonde? Então, aí passei por, não vou falar nomes aqui, Sim, mas sim. passei por uma empresa, ajudei, o cara estava com muita dificuldade, ajudei ele, levantei um pouco, saí dali, foi para outra empresa, ajudei, estava formando a empresa, formei, trouxe pessoas para trabalhar, fiz uma gestão para ele, fazer ele andar. Depois eu vi que não era para mim ficar ali, né? E aí eu fui para outra empresa, onde eu conheci o Jefferson. E aí começa a história de vocês. Aí começa a nossa história de ele fala, não, ele me chama assim, ele não me chama por nome, tá? Ele me chama de velhinho, tá? Ó, velhinho, vamos montar um negócio para nós, E eu já não queria mais, sabe? Porque a gente, quando você fica doente com o trabalho, que o trabalho, ele precisa ser prazeroso. Igual você está fazendo aqui hoje, eu tenho certeza que é prazeroso para você receber as pessoas. Para mim é uma delícia. Então, o trabalho tem que ser prazeroso em todos os sentidos. Eu falo para você, você quer ver eu ter prazer? É quando eu faço um escritório desse e você fala para mim assim, velho do céu, ficou top.
Para mim é meu prazer, entendeu? Porque o dinheiro é consequência de trabalho, mas o elogio, né, de um bom trabalho apresentado... É a validação, né? Meu Deus. É a validação. Né? Então, assim, a gente tem que gostar do que faz, né? Sim. Em primeiro lugar. Porque assim, só dinheiro... Não é só dinheiro. Se você vê o olho de uma senhora, quando você vai lá, a gente faz a cozinha, faz o home, que ela chega, né, Gé? E ela olha assim, ela fala, meu Deus do céu, vocês estão de parabéns. Cara, aqui não tem dinheiro que pague. Sério. Não tem dinheiro que pague. Não tem. Top. Então, assim, eu acho que o marceneiro precisa trabalhar nesse nível, né? De tirar um sorriso gostoso de uma senhora em casa, que ela ficou feliz com o trabalho. E não chegar xingando o marceneiro porque você fez sujeira, você fez isso, né? Fez isso, fez aquilo. Apesar que marceneiro faz sujeira, não tem jeito. Mas normal, né? Tô sempre com um aspirador, ajeita ali, ajeita cá, né? Pra gente... Porque você tá Capricho. você tá mexendo dentro da casa da pessoa, né? É o íntimo dela, né? Do íntimo dela. Então, assim, pra mim, eu faço com muito prazer isso, você entendeu? Que legal. Gosto. Antes de entrar, então, na história do Gerson, quero agradecer aí nossos patrocinadores. Cláudia Bolos dos Salgados, inclusive, a hora que vocês quiserem aí, pode comer um salgadinho. Esse é top. Inclusive, ele é do BNI Amizade lá. Gente boa no último. Também agradecer ao Dr. Adriano Medeiros, especialista na cirurgia da face. Ele que é cirurgião plástico. Tem mais de 1000 cirurgias realizadas aí. Um cara top demais. Entra no Instagram dele que você vai ver o trabalho maravilhoso que ele faz. Trabalhar também com o pessoal aqui da Filato Bene, que é a marca que veste líderes. Ele que me veste aqui no podcast. Um cara sensacional. Um abraço, Léo. Um abraço também a Rose Clay lá da Filato Bene. Obrigado aí pelo patrocínio de vocês. E, claro, a vocês aí da Conceito. Cara, tenho certeza que vai ser uma empresa que vai explodir. Amém. Torço muito por vocês. Já tô apaixonado na história. Depois eu quero aprofundar em alguns detalhes aí para poder transbordar na vida de quem nos assiste. Eu não tive esse... Eu vou chamar de prazer, porque eu não sei nem definir qual que é. Mas o prazer de ter arriscado a ponto de quebrar um negócio para começar outro. Eu não tive esse prazer. Mas eu sei que quem teve aprendeu muitas lições, de diversas formas. Lições que eu nunca vou saber explicar, que eu nem sei, porque eu não tive isso. Mas eu sempre falo que os maiores do mundo já quebrou quantas vezes, cara? Eu leio a história dos caras, os caras quebrou 4, 5, 6, 7, 8 vezes. Então, meu amigo, eu fiquei bem feliz que você abriu o peito aqui. Fiquei muito feliz mesmo. Tem que contar a verdade. A verdade liberta, como diz o Bolsonaro. A verdade liberta. E aí, Jefferson, me conta um pouquinho de você agora. Como que é a tua história? Nascido aonde? Qual foi teu primeiro emprego? Como foi tua trajetória? Então, Rick, vamos lá. Vou contar um pouco da minha história, né? Eu sou de Mariluz, a minha família tradicional que de legal. Mariluz. Isso. E minha mãe sempre quis algo melhor. Vim para Morama para estudar. Então, ali por volta de 2002, 2003, eu vim para cá. A gente veio. Cheguei no outro dia eu estava trabalhando já no comércio. Minha família é uma família tradicional do comércio, lá sempre foi no comércio. Então, fui um moleque da época assim, que sempre ela nunca deixou eu ficar na rua. Vem pra loja, você vai ficar na loja. Vinha trabalhar, loja. Então, eu peguei esse pique de trabalhar desde novo. Então, desde os 8 anos de idade, eu trabalhava. Caramba, entrou cedo no mercado, hein? Cedo. E aí, quando eu cheguei pra cá, no outro dia ela já arrumou um serviço pra mim numa locadora aqui da cidade. 2002, 2003. Era febre, né? Locadora, não tinha, né? Então, ali eu já fui conhecendo bastante gente de Moarama, do comércio. Muita gente mesmo, né? E também eu sempre na época eu falava, mãe, eu quero que a senhora compre alguma coisa em Moarama, eu quero morar na Paraná, eu quero morar no centro, e vai. Eu com 15 anos arrumei um lugar para ela comprar, nós não conseguimos comprar na Paraná, mas foi quase na Paraná, certo? E aí a gente morava no apartamento e tinha um salão comercial. E eu trabalhando ali. Naquele salão comercial, na época, era uma loja de som de carro, era som de carro, instaladora de sistema de segurança na época. E ali eu fui pegando gosto daquilo ali. Comecei a trabalhar ali também, já em 2009, 2010, né? A empresa saiu dali e onde que eu falei, mãe, eu vou empreender, eu quero montar uma eletrônica para mim. Montei a eletrônica, trabalhei uns 2, 3 anos, tive problema com gestão também, ganhei bastante dinheiro assim, só que muito novo. E aí foi, as coisas não estavam bom, eu falei, não, eu vou ter que dar um passo para trás e vou voltar a ser funcionário. Né? Olha, cara, então, você também passou por essa história. Bateu. Que legal. E fui instalador autorizado Sky durante muitos anos. Então, assim, aí a questão da história do planejado me chamou a atenção, porque eu já via nesses condomínios, eu já via essas casas, e eu achava muito bonito já os móveis. Eu falava, nossa, que serviço diferenciado.
já vinha me chamando a atenção. Né? Aí, você mexeu com caixaria de som, né? Também. Eu sou formado em eletrotécnico, né? Que é o eletricista como se fosse formado, né? Toda a parte elétrica, né? E daí, nesse caso, eu peguei e falei, vou voltar a estudar. Então, aí comecei a fazer a faculdade de administração, estudei 4 anos de faculdade de administração, reorganizei minha vida, né? Depois de ter também passado dificuldade, falei, vou começar do novo, certo? E daí, em 2015, que eu tive o primeiro contato com a marcenaria, que na empresa que eu trabalhava na Sky, o meu ex-patrão, ele construía. E aí ele falou, Jefferson, tá parado. Aí naquela época que começou as Sky Gato, não sei se você lembra, na cidade, 2014. Lembro. As TV a cabo, cara, né, ficava parado. Eu instalava 5, 6 Sky no dia. Pô, foi tudo para Sky Gato. Ficou tudo Sky Gato. Paraguaizão vendeu Como eu muito. era autorizado, eu não poderia instalar, não poderia. Ele falou, ó, tem uma obra no Porto Camargo que eu tô fazendo, toma conta da obra para mim. Eu falei, ó, então tá. Fiquei 3 meses e terminei a obra dele, onde que eu tive o primeiro contato com a empresa de planejado. Aí ele deu carta branca para mim resolver e tal, planejei, ajudei. Em 2015 para 2016, aí eu falei, ó, o negócio é o seguinte, agora eu vou pro comercial. Essa empresa me convidou para trabalhar, né? Arte Móveis do Luiz Carlos. Na época foi que me deu a oportunidade. Ele falou, Jefferson, eu estou modernizando a empresa, estou saindo da marcenaria artesanal, estou colocando máquinas e eu preciso vender mais volume. Falei, olha, não tenho experiência, venda eu tenho, não tenho. Ele falou, não, é tranquilo. Em 30 dias eu já estava vendendo. Aprendi ali a projetar e a gente estava... E foi bem, assim, mais ou menos uns 2 anos ali, foi bacana. E depois, em 2017 para 2018, deu aquela crise dos caminhoneiros. Caiu bastante, foi bem problemático, assim, ele diminuiu a empresa e a gente ficou lá. Quando foi em 2019, não sei se você se recorda, né, tinha Balarote, e aí ele estava fazendo o oposto. Ele estava fazendo marcenaria 4.0 voltar para artesanal. Então, assim, tempos em tempos ela muda, Rick. Né? Porque tem clientes que vai querer mais artesanal, tem clientes que quer ela mais industrial. Então, eles queriam montar um projeto já do jeito que era a empresa na época, fazer ela mais artesanal. Aonde que eu conheci o Jacir, né? Então, nós montamos um time lá, ele montou o time comigo, a gente fez o time, minha parte era vendas e ajudar a passar para produção, nessa parte, né? E aí foi montando esse time. Então, aí já passou a ser marcenaria contemporânea, um pouco antes da pandemia. Eu já estava quase 1 ano, quando chegou no final do ano, aí o Jacir entrou como encarregado. E aí onde que a gente começou a ideia, tudo ali do... Até então você não conhecia ele, a história dele, nada? Não conhecia a história dele, tá? Não conhecia. Então, assim, a história de eu tentar montar a empresa, porque, assim, eu queria montar com alguém que passou dificuldade por causa disso. O que fazer, o que não fazer. Eu também passei dificuldade com essa outra empresa, que eu tenho gratidão que eu trabalhei também. O que fazer, o que não fazer. Investimento no tempo que fazer, né? Lidar com gente, é complicado isso aí. Lá ali também foi um desafio, né? Então, assim, quanto mais difícil o móveis, mais ele demora. Mais valor ele vale pelo tempo. Então, tem tudo isso aí no orçamento, você aprende muito. Então, eu tinha coisas que eu via na outra empresa, mas ele faz isso? Não, um dia que eu vou fazer isso. Eu ia até anotando as coisas que dá para fazer, dá para melhorar aqui, melhorar. E lá, a gente começou a melhorar as coisas lá, e infelizmente, da pandemia. E a pandemia parou tudo, né? Eu era salário e comissão, ele era só comissão, salário pouco, né? E eu não sabia da história dele, de onde que ele estava vindo, da dificuldade, tudo. Eu, na realidade, eu estava um pouco melhor, porque, né, minha esposa trabalhava e tudo bem, mas lá era... E aí, na época da Balarote ali, eles resolveram parar. Ele falou, Jefferson, não vou arriscar, não quero mais, eu vou parar. Parou tudo. E nesse meio tempo, o Jacir pegava algum serviço de São Paulo e trazia para a empresa lá. Porque ele tinha uns clientes amigos, trazia. Você atendia lá dentro. Até hoje não tenho ainda. Que legal, cara. Aí ele trazia. Então, interessante ali isso. nós ficamos ali no resto do taxa, aí foram dispensando todo mundo me dispensaram. Como eles tinham que terminar alguns serviços lá, aí eu falei, não tem o que eu fazer. Eu falei, Jacir, vou trabalhar com você de ajudante aí, pega o serviço de São Paulo. Aí ele pegava um serviço, eu orçava, mandava pro cliente e tal. Ele falava, não, Jefferson, lá é alto padrão. Lá uma cozinha é 70 mil. Pode colocar 70 mil aí, que é 70 mil na cozinha. Falei, cara, o cara não vai querer cozinha, não. No outro dia, o Pix tava na conta. A credibilidade do homem é brabo, hein? É diferenciado. É diferenciado. Aí eu tinha uns clientes aqui também. E graças a Deus eu atendi muita região do agro. Então eu tenho clientes do agro, né? Região de Rancho Alegre, região de Goerê. Eu projeto. Então, assim, o que é o meu diferencial? O cliente me ligava e o cliente, ele quer na hora.
Ele me ligava e falava, Jefferson, eu tô construindo uma casa aqui, eu preciso que você venha aqui e atende minha esposa. Eu ia lá no final de semana, cara, fazia o projeto, 180 mil de imóveis. Mandava, eu preciso, só que é para agora. Eu falei, Jacir, consegui fechar lá. E aí as coisas foram andando. Aí pararam tudo. Aí o Jacir falou assim, ou agora a gente vai, ou vai ou racha. Né? Ou vai ou racha. E você não sabia se ia. E o que aconteceu? As pessoas ficavam em casa, acho que a pessoa não ia gastar. A pessoa começava a ver defeito na casa. Eu vou fazer isso aqui, Foi o contrário. Uhum. Então, onde que deu boom para todo mundo, né? Só que a gente sabia que ia ser passageiro, porque ninguém viajava. Quantos no Brasil gasta com viagem? Você viu? O cara não viajava, o cara gastava na casa dele. Então, assim, e você vendia, o negócio ia. Aí, como o Jacir te falou, que ele passou por várias empresas e ele ajudou muita gente, que pisou muito na bola com ele. Muitas pessoas deviam para ele. Ele ajudou, levava serviço, e o cara isso, aquilo. Tinha uma empresa aí que estava devendo para ele, e ele falou, Jefferson, é o seguinte, tem um amigo meu lá, tá assim, 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 a empresa dele tá assim, 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 vamos fazer o seguinte, vamos pegar e vamos lá na empresa dele fazer uma proposta para ele. Eu entro eu e você para trabalhar lá, divide a despesa da empresa, até a gente ver o que vai acontecer, se o mercado, vamos esperar um ano para ver o que vai acontecer. Cada venda que a gente fazia, voltava para o Jacir a porcentagem, porque essa empresa estava devendo para ele. Achei o meio dele receber e a gente. Cara, e começamos. No terceiro mês, no sexto mês, compramos um caminhão. Porque como o serviço era fora, ficava Goerê, Mariluz, Moarama. Aí, mês que vem, tinha que ir para São Paulo. Então, ele falou, não, vamos comprar um caminhão. Vamos fazer esse investimento aqui, vamos comprar um caminhão e vamos indo. Ficamos um ano lá, cara. Aí nós estruturamos. Aí chegou no final do ano. Recebeu tudo? Recebeu. Senão não ia receber. E a história do caminhão é assim, né? A história do caminhão. Aquela história do caminhão é assim, ele falou, vamos comprar um caminhão, né? Daí, naquela época, nós estávamos ali, 85 mil, um caminhão mais velho, o caminhão era bom, tudo, mas tinha muita coisa para ser feita. Aí eu vou financiar. Eu falei, não, você não vai financiar, você pega o meu carro, um carro que eu tinha assim, né? Xodó meu, né? E vende e compra o caminhão. E simplesmente vendeu o carro no outro dia. E fomos lá e compramos um caminhão, que está com nós até hoje. Foi teu carro que entrou no rolo, então. Foi meu carro que entrou no rolo. Como é que é a confiança? Esse cara, ele faz isso com os outros, só que nunca pegou um cara que tinha, né? É que nem eu falei pra você, Rick, te conheço há 2, 3 meses. Tem um negócio lá, você dá a sua caminhoneta pra mim torrar ali e colocar? Não é qualquer um que faz não isso tem aí, como, né? Não tem. Cara, não tem. você é diferenciado, hein? Só que foi acontecendo. Ele comprou o caminhão valorizou, tudo, então a empresa... Mas também vou falar aqui, ele pegou o carro dele, deu em outra máquina, depois mais pra frente, tá? Então, assim... Aí... Equalizou a conta. Não, é que assim, é uns investimentos. Eu falei pra ele, o dinheiro de sócio não fica na empresa. O dele nós já devolveu, o meu tá lá ainda. Mas assim, não pode misturar, mas pode ajudar. Né? Vai chegar uma hora que eu vou ter que tirar meu dinheiro que tá lá. Mas assim, a empresa me ajudou a receber daquela pessoa que eu consegui comprar um carro. Eu consegui comprar outro carro com o dinheiro que eu resgatei lá, né? Então você tá reinvestindo. Mas assim, que eu penso assim, se você não se dispor para alguma coisa... Não vai também, né? Não vai. Não vai. Não faz nada, né? É o Givers. Exatamente. E aí que as coisas começou. Aí o Jacir falou, vamos agora. Eu falei, Jacir, não tem que pegar um barracão assim, assim. Aí fomos, pegamos um barracão de quase 500 metros. E aí eu já queria comprar umas máquinas, como eu falei com você aquele dia, você falou das máquinas. E é engraçado que hoje as máquinas que nós temos, nós conquistamos com 2 anos, nem ele teve na marcenaria dele com 90 funcionários. Não teve, entendeu? Comprar uma coladeira de fita de borda de 120 mil. Top. Você vai falar para um cara desse aí hoje. Hoje existe muito mais, né? Mas na época eu sempre quis. Então aí deu a oportunidade de comprar. Falei, não, meu carro vamos comprar. Eu vou tirar isso aqui com 6 meses, eu vou tirar isso aqui. E é difícil, porque muitos não fazem isso, né? Porque agilidade, tudo. Melhor qualidade. Você traz eficiência, né? Eficiência no trabalho. Otimiza. Otimiza, só que é investimento, certo? Então, assim, do que a gente fez aí há 3 anos atrás, 3 anos atrás com empresa, tem empresas que tem 20 anos de idade, não tem. Porque é da mentalidade ali do cara de investir aqui. Que nem eu falo assim, dono pobre, empresa rica. Com certeza. Você joga esse jogo por muitos anos. Com certeza. Até começar a fazer o contrário. Empresa de fábrica de móveis, é bom que, né, quem está nos assistindo, que tem uma fábrica de móveis, é bom ele aprender uma coisa. Desde quando eu trabalho com sociedade, existe um salário. Eu sempre defendi um salário.
E quando eu e o Jeff fizemos, nós entramos ganhando R$3.000 cada um. O que era esses R$3.000? Não dá para pagar as contas de casa. Mas nós fazíamos de tudo para ter aquele salário. Se eu fosse trabalhar fora, eu ganharia muito mais. Hoje, a gente continua tendo um salário que cobre as contas de casa. E não é nada de 10 contas que você está pensando aí, não, tá? É para contar as contas de casa mesmo. Por quê? Porque a empresa precisa, nesse momento, do fôlego do... Empresa rica. Entendeu? Empresa rica. Agora, se você pensar com o nariz empinado, você vai cair na primeira esquina. Não vai. Eu trabalhei, Jacir, aqui tem 16 anos nossa empresa. Eu trabalhei 8 anos, literalmente, se eu acho que não chegava a 2 contos me retirada. 8 anos. Imagina. Depois, eu fiquei mais uns 3 com medo de tirar ainda. Mas é desse jeito. Até ter certeza que eu não ia quebrar. Fala assim, rapaz, será que se eu mexer vai dar errado? E ainda dá medo. Então, assim, eu sou totalmente a favor dessa ideologia. Sim. Joga na empresa, que a empresa é o que te mantém, é o que te traz de volta. São 2 coisas. E vocês têm os maquinários, né? Na realidade, são 3 coisas assim, de ponta de lança que eu chamo. Eu sempre falo pro Gerson, são 3 coisas. Primeiro, você ter um tato para mexer com o cliente. Sabe? Você precisa ser educado, você precisa esperar ele falar, você precisa entender o que ele quer. Isso é uma coisa. Segunda coisa, respeitar a empresa financeiramente. Se você desrespeitar a empresa financeiramente, você vai cair junto com ela. Ela não aguenta desaforo, não. Ela não aguenta desaforo. A terceira coisa é você ser humilde sempre. Cara, eu não preciso mostrar nada para ninguém. O que eu preciso mostrar é dentro da minha casa. Dentro da minha casa, o homem que eu sou, com a minha esposa, eu tenho 2 filhas. Como você deve conhecer, né? Mas eu não tenho um estudo grande, mas dei estudo para as 2 de faculdade. Então, assim, eu falo, a pessoa tem que ter objetivo. E muitas vezes as pessoas, como você falou, qualquer coisa já se deslumbra por qualquer coisa, né? E nós nunca assim, desde que nós começamos a empresa, pezinho no chão. Porque tem momentos bons, a empresa faz isso, ó. Ela vai para cima e para baixo. Então, assim, cuidado com os momentos baixos. E esse momento baixo não é de desespero. Esse momento baixo é de você fazer reflexão. Você ajustar a rota. Trabalhar pianinho. Onde você errou com o cliente. Quando ele perde um serviço, ele fala, tá, e aonde você errou? Vamos ver, como é que você... Analisa onde você errou. Onde foi que você perdeu um cliente? Por que você perdeu o cliente? Então, assim, isso não é uma culpa dele, não é para chamar... Não, é porque é onde errou. Não é? Aonde errou? Com certeza. Porque o cliente, ele é livre para fazer as coisas. Ele é livre, ele faz onde ele quiser. Mas ele tem sempre alguma coisa que chama atenção nele, não é assim? Com certeza. Não é? Com certeza. Então tem alguma coisa que chama atenção, mas o que nós perdemos desse cliente? Então, assim, e no detalhe, né? No detalhe. Você é sensível a isso, né? Então. Eu acho que isso também tem muito a ver com humildade, né? Pois então. Isso daí tem muito a ver com humildade. A gente teve um episódio anterior, a gente entrevistou o Miguelzinho da Guri, e ele falou pra mim algumas coisas hoje, foi bem legal, cara. Ele falou assim, cara, nunca fala pros outros que você sabe tudo. Sabe. Porque a partir do momento que você sabe tudo, ninguém vai querer mais te falar nada. Eu conheço o Miguel de longas datas. É um menino que veio do nada, né? E do nada ali, encontrou com o sogro, que ele aprontou na Guri, né? Senhora, então, assim, é uma pessoa que a gente pode olhar com os olhos de empresário e é bem sucedido, né? Com certeza. Super bem Gosto sucedido. muito dele, a gente é muito amigo. Poucos vão ser tão bem sucedidos como ele é. Certeza. E ele vai longe, hein? Vai longe. Que nem eu falo, ele agora vai ficar com 2 indústrias, né? Que ele tá fazendo a nova, Sim. 10 mil metros quadrados, e a antiga vai continuar. Sim. Eu falei, cara, você vai triplicar a tua operação. Então, assim, é um cara... Meu Deus do céu, tem nem o que falar. O cara é ninja. Uns 5 anos atrás eu brinquei com ele. Eu falei, cara, você acredita que eu fui em Campo Grande, que eu tenho parente, procurei uma sorveteria Guri, não tinha? Ele falou, não tinha até a semana passada, porque agora tem, negurei ontem. Falei, nada. Falei, eu cheguei lá. Você vê, né, onde ele vai longe, vai longe. Então, assim, é o que eu falo, é a cabeça do empresário que ele não olha para o lado, ele olha para frente. Ele olha para frente. Isso é importantíssimo, né? E aí vocês uniram força, então, isso foi em 2020? 2020. 2020. 2020, 2021.
Plena pandemia. Pela pandemia, cara. Um pouquinho antes, né? Acho que um pouquinho antes da pandemia. 2019 para 2020. É, por aí. A pandemia vem em março, né? 2020. Isso. E aí vocês... Começou. Quando vocês tinham só a carteira de cliente de vocês. A carteira de cliente de vocês é um sonho. Então, na realidade, eu tinha uma carteira maior de cliente, mas não estava aqui. E eu já tinha alguma coisa. O que eu estava esperando? A ida para trabalhar lá nessa fábrica desse amigo meu, isso era 2 motivos. Uma que ele estava com uns problemas e eu precisava receber e a gente tentar dar uma mão para ele. E também, como a gente não tinha todo o maquinário, a gente ia usar o maquinário dele e a gente ia fazer uma parceria ali. Entendi. Então é por isso que vocês foram para lá também. Foi conveniente para Foi vocês. conveniente para os dois lados. Entendi. Agora lados. ficou claro. Pra ajudar os Agora dois ficou também. claro. Para ajudar Entendi. os dois. Entendi. Dar uma... Você recebeu, ele tinha as máquinas, Isso. ficou bom para todo mundo. Isso. E a Pegou know-how, aqueceu os clientes tudo de novo. Pra você ter uma ideia, quando eu fui lá trabalhar com ele, eu levei um caminhão. Eu tinha um caminhão, eu peguei um caminhão que ele tinha, ajeitei o caminhão, vendi o caminhão, ele ficou me devendo esse caminhão, mais algumas coisas. Mas eu nunca fui lá brigar com ele, porque ele foi, na realidade, esse rapaz, ele foi meu chefe de serviço da minha indústria. Então, assim, eu tenho um carinho por ele muito grande até hoje. Então, assim, eu não tinha motivo, nunca tive uma desavença com ele por causa de R$36 mil. Nunca nós discutiu. Eu sempre falava para ele, você não pode fazer isso comigo, eu tô ficando velho e você também. Pessoas velhas têm que honrar a barba branca, né? A gente brinca. Né? Mas nunca fui desrespeitoso com ele, nem ele comigo também. Mas assim, quando eu cheguei lá pra gente fazer essa parceria, ele aceitou de pronto. Não, beleza, vamos fazer e tal. E a gente foi ajudando ele, porque ele estava numa situação difícil também. E a gente foi ajudando ele. Quando ele não vendia, nós vendia, pagava energia, pagava isso, né? Aquela ajuda da coisa, né? E foi bom para nós, porque quanto isso, o Jé conseguiu fazer uma carteira maior de clientes para a gente dar um salto, né? E aí começou a vir alguns clientes de São Paulo também, e nós fomos até o Rio, eu tenho vários clientes também no Rio de Janeiro, e começou a vir algumas coisas de lá, e a coisa foi andando, foi andando. Esses 5 anos, 5 para 6 anos que nós estamos, a primeira dificuldade que nós estamos vendo agora, né, que de vendas, assim, que deu caída para todo mundo, mas foi para todo mundo, não foi só para nós. Normal. O mercado também deu uma esfriada na construção civil. Né? Deu. Nós tivemos fazendo uma ampliação da empresa lá na praia. Nós fizemos em Bombas, fizemos 2 apartamentos em Bombas, e nós fomos em Bombas, Bombinhas e Mariscal. E nós fizemos 2 casas em chama lá? Garopaba. Nós também fomos levar para Panfreto, tem uns amigos lá que são arquitetos. A gente foi fazer uma visita e tal, levar umas coisas para ele também, porque a gente vende bem lá também. Então a gente está saindo, né? Estamos fazendo toda a região agora também. Nós temos uma pessoa fazendo a região, vamos até o Mato Grosso. E aí, hora que a coisa dá uma melhorada, nós vamos para São Paulo com mais Qualquer lugar do Brasil, se a pessoa quiser comprar um móvel de vocês, dá. Dá. Nós temos uma estrutura para... Não, é nós mesmos que vamos colocar. Ela manda o projeto ou vocês fazem um projeto também? Só o projeto também, se mandar também, a gente faz aqui e ainda vai colocar nós mesmos. Sempre o dono tá perto. E me fala assim, vocês dois, quais são os principais diferenciais da Conceito? Eu acho que é uma qualidade com perfeição, né? Eu vou te falar isso, como é que fala. Uma qualidade todo mundo tem. Perfeição, eu acho que é aquele que tem mais tempo de trabalho. Você tem que apresentar um trabalho com perfeição hoje, não é? É em tudo. Meu genro tem um restaurante. Vai lá, se você vê um prato que ele faz, você come um prato bem feito, você fala, né? É gostoso, né? Na verdade, tudo com perfeição é bom, não é? Teu trabalho que você está fazendo aqui, tudo com perfeição é bom. E um móvel não deixa de ser. Não deixa de ser. Você quer ver uma coisa, eu não sei se sua mulher é assim, mas se sua mulher não gostar de alguma coisa que você fez do móvel, ela vai te encher o saco todos os dias chegar em casa. Vai falar mesmo. E se você chamar eu lá e eu não consertar, ela vai falar, mas eu nunca mais faço com fulano. É assim ou não é? É. Então, essa perfeição tem que existir. Eu tenho colegas nessa profissão aqui, dentro de Umuarama mesmo, que o cara é perfeccionista. E eu sou também. Eu não posso ver um quadro torto. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, assim, tem que ser. E quem sai bem em fábrica de móveis, dono de fábrica de móveis que é perfeccionista, ele vai bem. E a questão do prazo de entrega? É outra coisa. É outra coisa que o pessoal não honra, né? É. Tem muitas fábricas que pecam nisso, né? Peca. Pra fechar o orçamento, fala um prazo. Aí na hora que vai fazer efetivamente... Ele perdeu 2 serviços dias por causa disso. Esse mês, porque por causa disso. Por causa disso. Jeff, tem uma empresa que faz com 15 dias. Pode fazer. Irmão, E não vai entregar. Não vai. Não vai entregar. E aí, o que acontece, Rick? Por isso que o mercado vira essa bagunça.
Entendeu? Vira essa bagunça. Então, quando a gente tem os clientes nossos já assim, ou normalmente você faz, eles já te indicam, indicam, né? Então, os clientes que pesquisam, eles já sabem mais ou menos o prazo que é para fazer. Mas aparece. Lá entregam 15 dias, 20 dias. Eu falo, olha, como que vai entregar que só para pedir o material demora uma semana, 10 dias para chegar o material? Então, assim, aí começa a virar essa bagunça, né? E aí, tipo assim, estraga todo mundo, né? Porque você entra no meio também, a empresa dessas pessoas. Porque, a pessoa raciocina lá, é tudo fábrica de imóveis. Não, o cara atrasa, eles atrasam, cuidado. Então, ela vai ficando, Queima o ramo. Queima o ramo, né? Infelizmente, né? E também teve muitas mini marcenarias que foram abrindo que também deu golpe, né? Tem. Muitas que vai até um ponto, aí chega até outro ponto, pega a entrada do cliente, não entrega e já quebra. É porque assim, ó, o que acontece? O grande problema ou não da marcenaria que eu vejo? É muito fácil de você montar. Você sai daqui, pega um salãozinho, você compra uma serra esquadrejadeira, R$7.000, tá, beleza. E aí ele pega o dinheiro do cliente, só que aquele que ele pegou não é o lucro dele. Tem despesas. Você vai girar 2 meses. O cara não sabe o custo fixo. O orçamento nosso é em cima de custo fixo. Ninguém faz o custo fixo. Por isso dessa diferença, disparei de orçamentos. Aluguel, energia, exatamente. Até água. ele tirar lá o final dele. E acontece, aí o cara roda 6 meses. Por quê? Porque ele vendeu 2, 3 clientes, ele tá com caixinha ali. E aí começa. Aí vai, como você falou, começa a atrasar. Depois de um ano começa a atrasar. Então normalmente isso aí é um resumo do que acontece. Né? Então E quais são os principais conselhos que vocês poderiam dar para quem está nos assistindo que está querendo fazer os móveis ou construir? Vamos falar de quem está querendo construir. Qual que é o momento de procurar vocês para ter um direcionamento melhor de entrega de prazo, orçamento mais apurado? Olha, na realidade, assim, uma construção hoje, quando você entra com... Você está no piso. Você está no piso, está rebocado, coberto, você está no piso, botando o piso. É a hora do marceneiro ser convocado. Por quê? Porque você tem que olhar se as tomadas estão corretas, apesar de que essa pessoa já deve ter pegado um arquiteto para olhar isso e tudo mais. Mas, assim, já deveria estar com um projeto já feito, pelo menos. Aí é a hora do marceneiro. Por quê? Quando você coloca a piso e entra um pintor, ele vai dizer assim, para pintar essa casa, com 200 metros lá, ele fala, eu vou demorar 2 meses. Vai ser exatamente isso que o marceneiro vai entrar. Né? 2 meses, o marceneiro vai entrar ali. Então, assim, para você bolar bem, seria aí. Entrou o piso, entra o marceneiro junto. Medindo e tal, porque ele já não vai chegar com o móvel pronto. Então, com 2 meses, você já consegue entregar. Sim. o prazo médio está em 60 dias. Caramba, que legal. Porque aqui eu tive que me organizar bem antes, cara. Sim. Não sei se é porque era na época da pandemia que explodiu o serviço. Pode ser também. Nossa, o pessoal pedia 6 meses. 4 meses, 6 meses. Virou uma loucura mesmo na pandemia. Época foi bem complexo. Foi. Uns 3 meses no mínimo. Agora já conseguiu reduzir para uns 2 meses, mais ou menos. Mas tudo depende de cada obra, né? Às vezes você fecha 2, 3, às vezes uma atrasa também, você tem que dar, né, um suporte na outra ali. Então, ou é questão de entendimento com o cliente, né? E sobre a questão da qualidade do material, qualidade da entrega e tudo mais, como que o cliente pode se prevenir disso para não ser enganado? Cara, é um problema sério, porque é difícil você... Por exemplo, você vai encomendar esse escritório para mim. Você nunca sabe o que eu vou fazer. Isso é um problema. Por exemplo, essa mesa tua aqui, né, nós estamos aqui, ela deve ter 2,5 de comprimento. Se ela não tiver ferro por baixo, ela pode querer entortar. Então, assim, essa estrutura tem que ter ferro, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Então, assim, você tem que tomar cuidado com a pessoa que ele não é tão bem formado nesse ramo. Porque o problema vai ser claro, né? Porque fazer, todo mundo fala que faz. Mas quero ver a qualidade durável, né? Questão de corrediça, dobradiça, todo mundo usa a mesma. Blum. É Blum, é Rafael. Então, eu, na realidade, eu, como fábrica de móveis, eu não gosto de ficar usando mais que 2. Esse aqui fica bravo, mas eu não gosto, você sabe por quê? Porque assim, eu nunca sei, por exemplo, nós fizemos móveis lá na praia, a mulher falou, quebrou uma dobradiça, que pode acontecer, não foi eu que fiz dobradiça. Se você trabalha com 2, você tem um monte. Aí assim, eu tenho que perguntar para ela, qual que é a marca da dobradiça que tem aí? Então eu já sei, ou é Rafael ou é Brum que tá lá. E como o Brum não quebra, que é Brum, a gente tem que, né? Não dá pra usar só Blum? Fica muito caro. Dá pra usar, mas o problema é que a pessoa muitas vezes quer abaixar um preço ali, melhorar. Dá muita diferença mesmo? De preço?
A diferença de preço e a qualidade é muito maior. A Blum é Blum, né? Blum é Blum. Então, assim... Eu acho que os clientes também fazem umas economias meio boba, né? Eu acho que não compensa economizar nisso. Porque isso, no valor final do móvel, não representa tanto, assim, a diferença. 4 gavetas. Vamos supor que se você faz uma casa de 250 metros, por exemplo, lá, 4 quartos, não sei o que, você vai gastar em torno aí, uns 400 conto. Vamos supor, de Blum, você vai gastar aí, uns 40, 50 mil. Por aí. Se você for gastar na Rafael, vai dar aí entre 10, 15 mil de diferença de uma para outra. Não compensa. Eu falo que não compensa. Não é compensador. A diferença da Blum... Por ser uma garantia... Estendida. A garantia da Blum é 15 anos. É. Da Rafael é 1 ano. Mas é boa também. Então, É boa também. Então eleva, né, o padrão do móveis, né? Uhum. E assim, Rick, eu costumo dizer que a marcenaria é padrão. Cada uma tem um padrão. Nós temos hoje um padrão. Então assim, você pega um projeto de um arquiteto, é que nem ele falou, todo mundo fala. Ou vai fazer na marcenaria industrial, ou vai fazer que nem o arquiteto fez. Se um arquiteto for um arquiteto muito bom, ele vai falar, não, você vai fazer com aquele lá que ele vai fazer igual lá. Teve um arquiteto que falou para mim, Jefferson, o projeto tá aqui na sua responsabilidade, mas eu não aguento mais mandar para outra marcenaria que eles não fazem Altera. ao mês quadrilha, que eu gosto. Não faz isso aqui, não faz isso aqui. Então, assim, hoje eu percebo que eles mentem muito para os clientes. Né? E questão de material, especificação. Você passou o projeto da sua casa para mim. Tá aqui, ó, só trabalho com 18 milímetros interno. Na área molhada, é o naval. Pra não ter problema, porque você sabe que pia dá vazamento. Sim. Então, se você for enxugar tudo isso, vai dar uma diferença. Não tão considerável. Então, esse é o padrão. Então, hoje nós montamos um padrão de trabalho. Por isso que o nome é conceito. A marcenaria é conceito, porque ela tem esse diferencial no trabalho. Corrediça, dobradiça, também. Entendeu? Então, se você for reduzir tudo, você tira o padrão que você quer trabalhar. Muitas vezes inviabiliza até fechar o negócio. Exatamente. Que vai te dar mais dor de cabeça depois. Ele falou, você tá na praia, por exemplo, lá tem que ser inox da Blum. Se você colocar as outras, ela vai, com 2 meses tá tudo apodrecendo. Vai correr. Aqui já dá problema. Então tem todo esse diferença. E aqui já dá também. Por causa do sal ali, né? Já dá problema. Então tudo que, por exemplo, assim, tudo que eu vi nessas 2 empresas, eu, junto com o conhecimento do Jacir, nós montamos para fazer um negócio realmente diferencial, né? Para trabalhar. Contanto que a pessoa fala, não, o Jacir tá lá, já bolou um jeito diferente de trabalhar, o móvel dele é diferente, é mais reforçado. A gente tava lá na praia montando lá, né? Tava montando lá, o pessoal foi instalar ar-condicionado, instalar as coisas lá, foi furar os móveis lá, falou, nossa, o móvel de vocês é duro, é pesado, é diferente, aqui eles fazem os móveis fininhos. Então a gente criou um jeito de fazer o móvel, né? Para dar uma qualidade no serviço e na robustez, né? Então a pessoa que entende um pouco, quando ela vê um e vê o outro, né? Ela vê essa diferença, né? Cara, que legal. Ô, Jacir, uma pergunta para você. Como você teve todo esse tempo de marcenaria, na prática mesmo, executando, isso te ajudava a vender? Porque você sabe os detalhes, né? Você sabe na vírgula do negócio. Então, eu tenho uma técnica de venda. Eu falo menos do que o cliente. Inclusive, muitos em São Paulo falaram para mim assim, o senhor não fala? Na realidade é assim, é importante que eu tenho essa capacidade de captar o que ele pensa. Até que ele pensa, até que ele fala o que ele quer, eu penso aonde fica. Eu não ponho uma cama de frente para a janela, eu não ponho uma cama onde o sol pega à tarde, eu não ponho um guarda-roupa onde o sol pega à tarde, entendeu? Então, assim, eu presto muita atenção nisso. O estilo de madeira dentro de uma cozinha que escurece a cozinha. Então, assim, o marceneiro, por isso que eu falo, eu acho que o vendedor, ele não pode ser só um vendedor. Ele só vendendo o produto. Não, ele tem que vender uma ideia. Quando você vende uma ideia, eu vou ter lá no final aquilo que eu te falei, o sorriso da tua esposa olhando para aquele móvel e dizer... Satisfação. Exatamente. Satisfação. Agora, quando eu vendo qualquer coisa... Aí você desculpa, mas você vai ter problema. E tem uma coisa, nós estamos fazendo uma coisa aqui que vai para a internet, né? Então, a internet é muito boa para vender as coisas, mas também é boa para derrubar todo mundo. Sim. Tá? Sim. Então, assim, eu vejo muitos, né? A gente vê, assim, a pessoa fala, eu não faço mais com fulano, que não sei o que, a pessoa nem fala o nome, mas posta. Então, isso ajuda o cara? Não. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas 2 coisas. A internet nos ajuda a vender. Mas também precisa a pessoa dizer assim, ó, eu sinceramente, você pode fazer um móvel com esse povo aqui que me atenderam super bem e o móvel é super bem. Então, assim, esse detalhe, essa diferença
Eu falei pro Jair, o dia que eu perder essa coisa dentro de mim, fazer a coisa bem feita, eu paro. Eu paro. Vamos vender melão na feira, alface, qualquer coisa assim que fica mais fácil. Porque móveis não. O móveis você tem que ter respeito dentro da casa das pessoas. E o móveis também, se você não tiver uma margem muito grande, porque o risco dele é muito grande, né? O risco de errar, o risco de perder, de acontecer alguma coisa, é muito grande também, né? É. E o material é caro, né? Esse tempo atrás, esse aqui pegou uma cozinha e a mulher falou assim, ó, a minha casa inteira foi feita com uma pessoa aqui de Umuarama. Minha casa inteira foi feita, eu gosto muito deles. Eu falei, ó, só tá certo, se a senhora fez lá e se a senhora gosta de lá, tá certo. Mas eu vou confiar em vocês. Falei, então, né? O dia que eu tava colocando a cozinha, eu falei, eu vou fazer assim, eu tava colocando a cozinha, ela chegou, deu uma olhada na cozinha, não falou um A. Eu falei, nossa, eu acho que eu vou deixar a desejar essa vez, né? Tá, depois a gente foi só para terminar alguma coisa, levar mais uma peça lá para ela lá. Aí levamos lá e ela chegou lá, tem um café e tal. Eu falei, não, antes de tomar café, qualquer coisa, eu quero ouvir da senhora. A senhora falou no escritório que queria ver, né, a pessoa bater numa pessoa que fez seu trabalho na casa da senhora. Ela falou, vocês me surpreenderam. Que legal. E vou indicar mais gente para vocês podem ter certeza nisso. Isso para mim vale mais que dinheiro. É. Então o que eu falo, a hora que acabar isso, se eu não tiver mais essa satisfação dessa, é melhor separar com a profissão, entendeu? Perdeu sentido. Perdeu sentido. Né? O dia que separar, o dia que você deixar de tratar a pessoa aqui com carinho, que vem aqui e tudo, você perdeu, acabou. Perde tudo. Perde tudo, cara. Tem que fazer isso daqui com vontade, né? Com vontade. Tem que querer fazer. É isso? Tem que gostar, não adianta. Então, assim, eu acho que ganhar dinheiro a gente precisa, assim. Mas tem que deixar o outro feliz, né? Existe pessoas que trabalham, existe pessoas que têm profissão e existe pessoas que fazem o que gostam. Hoje eu posso falar com total, assim, tranquilidade que eu faço o que eu gosto. Amém, é isso mesmo. Eu faço o que eu gosto. E eu sei, aí eu ganho dinheiro fazendo o que eu gosto, que é melhor ainda. Claro. Melhor ainda. Sim, com certeza. É útil e agradável, né? E Jacir, na tua experiência, como que foi você vir com uma sociedade nova, com uma pessoa mais jovem? Como que tá sendo isso para você? Porque até então você veio uma sociedade com o seu irmão, tinha mais outras pessoas, não sei quais idades que eram, mas agora você volta com uma pessoa mais jovem. As idades quando eu tinha era bem aproximado, né? Meu irmão era 7 anos mais velho que eu e os outros eram bem parecidos comigo na minha idade. E assim, trabalhava comigo e tudo. Não tinha essa... Eu acho que um só tinha mais ou menos o nível de conhecimento que eu tinha, os restos não. Mas eu nunca tive essa coisa mais alta, porque eu sei das coisas, né? Então, nunca tive. Mas com o Gé é diferente, porque daí eu pego uma pessoa extremamente jovem, né? Jovem e assim, que pensa lá na frente, que quer acertar na vida, que quer não sei o quê. E é difícil, né? Porque eu tenho um conhecimento que você deu um pisão errado no escuro, porque trabalhar no Brasil é trabalhar no escuro. Você dá um pisão errado, você se lasca, entendeu? Então, assim, eu sempre falo para ele, de vez em quando a gente tem umas reuniões, eu falo, não faz isso, faz assim e tal. Agora nós estamos num momento, assim, de olhar para frente, de olhar para vários lugares que nós temos que atacar, né? Então, eu falo, você é o ponto-chave. Você é ponto-chave. Você precisa estar lá na frente, pensando na empresa lá na frente. Tudo que você fizer lá na frente, que vir para trás, é comigo. Ele entrou para dentro da produção, é comigo. Entendi. Se sair alguma porcaria aqui dentro aqui errada, é eu que sou o problema. Mas é difícil passar por mim um erro, viu? Hoje mesmo você desmontou quase um escritório inteiro por causa de um frigobar. Com a medida que passaram errado para mim. Mas tudo bem. Não vai dessa forma. Então desmonta, refaz, vou fazer tudo de novo e acabou. Né? Mas assim, a gente precisa ter isso na mente. Eu sempre falo para ele, você está na frente. Hoje não é eu que estou na frente. É ele. Então, assim, dá esse suporte para quem está na frente. Se ele vai lá e falar para mim, não, semana que vem eu coloco, eu vou ter que ir lá semana que vem honrar a palavra dele. Porque senão, que conceito é esse? Senão cai no conceito. Exatamente. Você vê como é que é? Você vê como é que é duro? Então, assim, e tem uma coisa, é honrar sempre o que ele fala. Eu estou atrás, eu honro o que ele fala. Se ele falou que vai entregar e acabou. E para você, Jefferson, como que é
Trabalhar com sócio que já tem uma bagagem, uma experiência, Então, você vê? um cara tão Complicado, vivido. hein? Você tá vendo como é que é complicado? É difícil. Eu acho difícil. Eu acho difícil mais pra ele que pra mim. Não, mas é que assim, acho que porque ele passou muita coisa, né? Nem ele falou, né? Então fica meio assim, né? Uhum. E aí a gente vai dando os caminhos, olha, não é assim, vamos fazer assim, não é assim. Às vezes, que nem ele falou, né? Às vezes eu quero dar um passo, mas eu sei que também é complicado, né? Uhum. É complicado. Então você fica naquela, a gente troca as ideias e tal, né? O gato escaldado tem medo de água. E assim, eu quero levar ele pra modernidade um pouco e tal, e ele é meio relutante com essas coisas de tecnologia e tudo, né? Então, mas é tranquilo. A gente dialoga bastante, já nesses 5, 6 anos, a gente nunca brigou, né? Acho que cada um sabe o seu espaço. Uhum. E voltando um pouco do assunto do atendimento, de tudo, então assim, eu sei produzir também, então eu produzo, então eu sei quanto que vale um móvel, Uhum. quanto tempo demora para fazer uma mesa dessa. Uhum. Hoje, assim, se você, nosso orçamento, hoje, se precisar fazer no olho, a gente faz. Os dois têm know-how de Know-how. venda e de produção. Não, nos 2 primeiros anos, Venda e produção. nos 2 primeiros anos foi eu e ele um ajudante só, então eu vendia, ele tinha o serviço de São Paulo, e tipo assim, não tinha o que eu fazer, eu ia para venda. Apertou, carregando caminhão e levando. Montagem também. Tudo. Faço tudo hoje. Hoje faço tudo. Parte de LED, iluminação, tudo eu ajudo. Obra final eu vou fazer. Uhum. Nós fizemos 2 apartamentos em Bomba, bem de referência, né? E em janeiro ele não pôde ir, eu fui entregar o apartamento com outro marceneiro parceiro nosso. Então ficamos 15 dias lá. 15 dias montamos um apartamento de 180 mil reais, eu e ele. Rapidinho. Montamos e viemos embora e tá tudo certo. Então, quando aperta, a gente vai. Por quê? Porque, às vezes, por questão de gente, questão que é ali do momento para resolver logo, então a gente vai. Então, assim, para mim, orçar, atender, eu consigo. É que nem ele falou, não consegue fazer tudo, né? Mas quando precisa fazer em algum momento, eu me prontifico e vou. Não tem esse problema, não. Show. Né? E qual que foi a venda mais alta que você já fez na vida? Uma venda? É. Uma co- Aquela que você estourou, que você falou, rapaz do céu. Eu vendi em São Paulo, num prédio só, para um homem só. 6 apartamentos, 1.100.000, numa pancada só. Uma pancada só. O cara comprou 6 apartamentos para alugado e alto padrão. 6 dígitos. 360 metros de área útil, 7 dígitos. com 5 garagens. Nossa. Top, hein? Vende bem. Saiu feliz? Então. Eu nunca me deslumbro com isso, porque não é essa a realidade. Você chega assim, por exemplo, lá, muitas vezes lá no ano passado, nós chegamos a ter lá 500 mil na conta, 400 mil na conta. Isso não quer dizer nada, porque tem um monte de coisa para pagar, tem um monte de coisa. Entendeu? Isso não é real. Você tem que fazer daqui 6 meses o serviço. Isso aí não é É real. o fluxo de caixa que é... Não é real isso aí, isso não é real. Entra, Por sai. isso que eu falo, vive no teu salário, continua no teu salário. Uhum. Porque não é real. Não é. Então, é isso que acontece com muitos por aí. O cara monta uma marcenaria, há pouco tá andando de caminhoneta. Em 3 meses. É. Monta um negócio. Então, assim, é complicado, né? Aí tá carregando de carretinho móveis. Nós não, montar uma marcenaria, tem que comprar um caminhão, embala o móvel do cliente e vai levar. Aí, pô, chegou lá em São Paulo, às vezes um cliente que não dava tanta importância, chegou lá com um caminhão todo adesivado e tal. Aí o cliente foi e indicou outro. Dentro de um condomínio lá, alto padrão mesmo, nós atendendo, num condomínio de 10 casas, nós atendemos 6 casas. Porque chegava lá, o cara, tipo assim, pra você entrar numa casa dessa, não é assim. O cara indicou, não, ele fez meu escritório na pandemia. Não, aí o outro, não, então ele vai fazer a minha casa. E foi fazendo, e nós fomos indo. Não serviços tão grandes, Uhum. mas serviços menores com valor agregado. Uhum. Porque pelo profissionalismo e que nem eu te falei, não é qualquer pessoa que entra dentro de uma casa dessa, né? Você entrar lá no condomínio desse aí, por exemplo, até antecedente criminal você tem que levar. Pra você ter noção, né? Só que quando o cara te garante, é outro patamar, né? É outro patamar. Caramba, cara. Então que legal. é gostoso. Ali em Goerê, Rancho Alegre também, que nós fizemos serviço ali, cara, alguns serviços foi no fio de bigode. Porque você sabe como é que é o Foi bem isso. fio de bigode. Tá fechado, já você tal dia tá na tua conta. Só que eu quero a casa pra tal dia. E terminando no dia o cara fez o pagamento. Fizemos um apartamento pra ele em Camboriú. Mesma coisa, fiz um apartamento pro vizinho dele, não, deixou de fazer lá, com o outro vai fazer com nós. O outro de São Paulo indicou nós lá pra Garopaba, não, você vai fazer com os meninos lá do Paraná. E fomos lá e fizemos serviço. Em uma semana montamos a casa do cara. Você vê, o cara fez uma casa enfiada no morro, gastou 6 milhões de reais. Aí pegar uns perrapados desse aqui pra fazer um móvel pro cara, você vê. Só que no final você olha pro cara, o cara ficou muito feliz com o móvel, né? A arquiteta ficou besta do trabalho que nós fizemos, né?
Então, assim, isso é legal, né? É gostoso isso. E o muito legal que eu acho que elas falam, o arquiteto, que vocês fazem muito igual que o projeto. É. Eles reclamam muito que não faz igual. Uhum. Então, quando você faz igual, ele sempre vai estar te lembrando num projeto próximo, Uhum. né? Não reduziu. Você tá honrando o desenho deles, né? O desenho deles, entendeu? Então, vai para esse segmento. Porque eles investem tempo nisso, né? Eles fazem o descritivo, faz tudo. Na realidade, se chama dar vida ao projeto, né? É. Dar vida ao projeto. Porque quando você faz um desenho, ele é um desenho, mas como que dá vida nisso? É você copiar realmente o desenho para a realidade. Uhum. Então, você dá uma vida ao projeto. Uhum. Não começar ali, o coisa ficou torto, aquilo ali não era assim, o ripado aqui ficou fino, outro, né? Não, você fazia a coisa como está ali escrito. Qual que é a essência principal para vocês instituir a cultura da empresa? Instituir a cultura da empresa? Para falar assim, isso aqui é inegociável dentro da empresa. A qualidade. Se a pessoa falar para mim, não, eu prefiro mais barato, você faz um negócio com 15, ou faz um móvel mais pode ser com uma material mais ruim. Falar, amigo, então você desculpa, mas eu não sou para isso. Você vai ter que arrumar outra pessoa. A qualidade daqui, ela vai ser com qualidade X e acabou. Uhum. Então, você Não importa o padrão. Não importa. Pode ser um baixo padrão, médio padrão, um alto padrão. Até numa loja, quando o cara chega lá, eu quero uma loja assim, assim, assim. Tá, nós fizemos uma na cidade esses dias aqui, que ficou maravilhosa, entendeu? Não interessa onde vai. Tá lá a nossa marca lá, eu não quero nem saber. Porque aquela pessoa que tá ali com uma loja, vem um monte de gente ali, quem foi que fez? Esse é o problema. O problema tá aí, ele vai te identificar pelo que tá vendo. Ali ele vai fazer um julgamento teu. É pelo olhar dele. Se ele fizer um julgamento top, eu tenho um próximo serviço. Se ele fizer de qualquer jeito, ele nunca mais nem me procura. Queima ainda. Ainda queima Então. ainda. Entendeu? Então, tomar muito cuidado com isso quem tem comércio, cara. Muito cuidado. Qual que é os pilares do sucesso para você, Jefferson? Cara, eu acho que a força de vontade ali, a honestidade, não desistir ali resiliência. É grande, porque é bastante desafio. É desafio na venda, é desafio na entrega. Como eu te falei outro dia, para administrar uma marcenaria, eu acho que é a empresa mais complexa de administrar, porque você está mexendo com o sonho da pessoa, né? Você casou, sua esposa, você quer uma cozinha assim. Chegava em mim as pessoas, eu quero fazer assim. Aí às vezes falava para mim assim, já tal empresa ela não quer fazer dessa forma. Não, a gente vai fazer assim desse jeito, é mais difícil, mas vamos fazer do jeito para ficar. Então, que nem o Jacir falou, quando você ouve a gratidão do cliente, acho que é tudo, né? Uhum. Então, você ser honesto, não enganar, porque muitos enganam, né? Falou pra mim que ia colocar de corrediça de amortecedor, não colocou. Você vai lá ver, tá com uma corrediça de... Então, assim, acho que a honestidade nossa ali, acho que é o que muitos clientes vê, né? E vê muito eu já assistindo todas as obras, a gente vai entregar, tá junto, fazendo. Então, tem essa credibilidade, né? E ver que tá fazendo, que tá sendo entregue, né? Porque, assim, que nem ele falou, você às vezes fecha o serviço, o cliente fica naquela, né? Eu vou dar tantos mil de entrada, tantos mil lá. Então, assim, você tem que criar essa credibilidade com o cliente. Sim. Porque você não toca a empresa também, né? Sim. Você precisa ser honesto para as coisas acontecerem honesto. Assim que eu vejo, né? Top. Né? Jacir, qual foi o projeto que mais te exigiu habilidade profissional até hoje? Um projeto? Uma escada em Cianorte. Uma escada? Uma escada, um corrimão de escada. E o cara fez um desafio. Eu fiz uma loja no shopping para ele e ele estava construindo uma casa. E aí a escada tinha assim uma tortura assim e subia torto assim, sabe? E ele mostrou o projeto para mim e falou, Pra casa de castelo mesmo, que essa escada bonita. a casa tinha 1.200 metros. E aí ele falou para mim, mansão, né? Eu tenho essa casa para fazer, Jacir, eu sei que se você é competente, mas assim, vou fazer um desafio. Eu não sei nem quanto vai ficar o móvel, mas se você mostrar para mim que você sabe fazer isso aqui e ficar top, vai ser misturado assim com madeira e mármore, se você conseguir levantar essa escada, eu não vou chorar no preço do móvel. Eu falei, você quer bater o contrato agora ou mais tarde? E foi feito. Ficou top. Ficou top. Então assim, eu gosto do desafio. Eu acho que o desafio é importante. Motiva, né? Motiva. Eu gosto também. Ô, Rick, de vez em quando, com esse projeto mais moderno aí, eu chego lá com o projeto lá, tem que fazer o LED aqui por trás e virar assim e tal e tal. Ele falou, nunca fiz. Calma, não, vamos estudar um jeito de fazer e faz. Não, eu nunca fiz, né? Tem coisa que a gente nunca fez. Mas, tem uma coisa assim, Henrique, vou deixar bem aqui, assim, eu sou feliz como marceneiro aqui em Moarama. Hoje eu vejo várias pessoas que aprenderam comigo, que estão e têm empresas de fábrica de imóveis, estão super bem. Eu me orgulho até.
Você entendeu? Eu falo para eles assim, eu não tenho inveja, eu tenho orgulho de ver a pessoa bem. E ele entrou comigo ali, aprendeu comigo, saiu, tá melhor que eu. Amém. Top. Você sabe Esse é o objetivo. Meu, eu ensinei a pessoa e ele é grato. Né? Eu também sou grato. Eu sou grato porque ele está bem. Né? Acho que a gente precisa ser feliz com como é que fala assim, com a pessoa estando bem, né? E não ser... Eu gosto do sucesso do outro. Eu também gosto. Eu gosto do sucesso do Eu outro. também não gosto. Eu acho que a gente não precisa disso, né? Acho que a gente tem que ser alegre com o sucesso dos outros. Exatamente. Então, assim, isso me deixa feliz. Eu fico feliz mesmo de ver as pessoas. Esse dia atrás, nós estamos lá na empresa dele lá e ele falando pro Jeff do céu, esse aqui me ensinou tudo que eu sei fazer, não sei o quê. Falei, não, eu ensinei até um tanto. A partir dali, você fez o resto, né? Mas eu sou feliz de contribuir para isso acontecer. É simples assim, né? E a gente tem... E não é pouco não, viu? Acho que eu devo ter na cidade aí umas 40 pessoas que aprenderam comigo. Já teve alguma vez que vocês fizeram um orçamento que, mesmo dando prejuízo, tiveram que honrar? Sim. Já. Sim. E como que foi pra vocês? Olha... Isso daí ele no começo, né? Ele já falava pra mim, vai dar prejuízo? Pode bater o Aí olho. você não tem experiência, não. Isso dá prejuízo. Eu sou tão assim que ele pega um projeto, chega lá, né, projeto do arquiteto, e folha o projeto assim, joga o projeto para lá e para cá assim. Quanto você acha que vale? Eu falo, vale uns 70 mil. Vamos somar a coisa na metragem, dá 68, 65. Caramba, isso é o know-how mesmo, né? Não, os dois já É conseguem. apurado. Já fazer. É difícil errar. Mas você difícil faz errar. ali, né? Você faz. Mas já no começo foi. Principalmente reforma. Reforma dá muito prejuízo, então é uma coisa que a gente não faz. Porque seu móvel tá montado, quando desmonta, é outra coisa. É outra. E às vezes, para atender o cliente, você acaba pegando. Só que já tivemos prejuízo já. Mas é aprendendo, né? E como que vocês poderiam falar, principalmente o Jacir teve bastante experiência nisso, para quem está começando a entender, como liderar pessoas sem perder qualidade. Porque, cara, liderar a equipe igual 100 pessoas, moço, 90 pessoas, nossa. Então, uma fábrica grande igual nós era dividido por setor, né? Então, o setor de produção, a gente trabalhava na época, a gente tinha 16 marceneiros. Cada marceneiro tinha um ajudante, então cada projeto ia para o marceneiro. E aí eu tinha dentro do escritório uma pessoa piloto. Né? Piloto. O que é um piloto? O piloto é aquele que dirige toda a empresa na parte industrial. Então, ela é uma mulher e hoje ela está em outra empresa que o cara tem ela como a mesma coisa que eu tinha ela. Se paga bem uma pessoa assim e ela ia olhando ali, não é assim, faz assim, tira as dúvidas aqui, faz assim, faz assim, faz assim. Por quê? Porque tem que ser uma pessoa craque no projeto, que fala com o arquiteto, que fala com o dono do projeto. Precisamos fazer uma mudança falando com a pessoa e que ela tenha um olho clínico. Tem que ter essa sensibilidade. Tem que ter um conhecimento igual ao meu, senão não lascou. Agora, se você tiver um piloto assim, beleza. Fórmula 1, vamos falar de Fórmula 1. Um piloto que se arrisca demais sem ouvir a equipe, a segunda curva que ele fizer correndo demais, ele capota, não é? Mas aquele que escuta, dizer, não precisa correr nas curvas, porque quem está atrás de nós está bem longe de nós. Termina a corrida normal. Exatamente. Então, é aquilo que eu falo. Quando você não precisa liderar todo mundo, mas você tem que ter líderes que sabem liderar em local específico. Então, a marcenaria tem ali na solta do projeto, na execução e na colocação. Essas três coisas. Tem que ter esses líderes. Tem que ter esse líder, senão você está lascado. No caso nosso, como uma empresa menor, vocês são os líderes. Nós mesmos que fazemos, nós mesmos que vamos colocar. Então a gente sabe o que está sendo feito. Agora, quando é outra pessoa que faz e você vai colocar, já é complicado. Entendeu? E como que é a contratação no seu segmento? Vocês contratam por feeling, por experiência? Vocês sentem a pessoa? Como que é? Rapaz, só de conversar com o cara... Eu pra ele isso aí. É só eu conversar com o cara. Eu falo, você não sabe nada, irmão. Até dou uma chance, sabe? Mas eu tenho certeza que não vai dar certo.
Entendeu? Porque só de você conversar com o cara, você olha uma pessoa, ele passou. Em janeiro ele estava numa firma, março ele estava em outra, abril ele estava em outra. Entendeu? Passou uma menina aqui, ela tinha 22 anos, ela tinha 10 registros. Então. Nossa. Você tá doido? Nossa. Eu falei, se tivesse 3, eu já ia achar muito. Funcionários bons ficam 10, 15 anos numa empresa, né? E quando sai por que quer sair? O patrão não quer que saia. Então, assim, muitas vezes tem um profissional bom fazendo isso também, mas é muito raro. Porque quem não cria raiz, os frutos não são bons. Uhum. Concorda comigo? Concordo, totalmente. Então. E como que vocês fazem para dar garantia nos móveis? A garantia nossa, na realidade, é assim, a gente dá uma garantia de conforme o móvel, 2 anos, 3 anos, até 5 anos. Mas a realidade é que a gente sempre dá garantia. Cara, você faz um móvel comigo. Não é para estragar, né? A não ser que seja mau uso. Tá, mas deu um problema, caiu uma porta, eu vou falar, não, olha, eu só vou lá você pagar? Não, eu vou lá, arrumo de boa, entendeu? A não ser que você quebrou mesmo, né? A criança quebrou, que é muito difícil, viu? Os produtos que tem hoje de porta de correr de móveis, é muito difícil. A não ser igual o menino fez lá na praia. A porta descia para baixo como basculante, ele subiu em cima da porta para pegar uma coisa em cima. Bom, tem 2 suportes, quebrou com tudo, né? Aí o rapaz... Aí é doideira, hein? Aí o pai falou assim, olha, assim, o negócio é você traz o suporte porque o meu menino subiu em cima da porta. Aí não tem como, né? Não tem, não foi feito como escada, né? Qual que foi o feedback mais emocionante que vocês já receberam? Ai, cara, eu acho Teve que... vários aí, teve vários. Esses dias o Jacir fez um projeto bem colonial ali, e a cliente gostou bastante, que ela estava conversando em outra empresa também, em uma dessa empresa que o rapaz trabalhou com o Jacir, né? E aí ela tava falando lá que ela não fez na empresa, ela fez com o professor que ensinou aquela empresa. Então foi legal que falou ali, que ele foi um professor do outro rapaz que a amiga dela queria que ela fechasse lá. Então, mas nós temos vários aí, temos vários feedbacks aí que os clientes mandam pra gente aí, tanto no celular quanto na obra, quando tá finalizando e tudo, né? Gostou bastante, vai te indicar... tá do jeito que a pessoa... melhor do que a pessoa... A ideia é passar melhor do que ela vê no projeto, né? No projeto já é bonito. Mas aí, depois de pronto, tudo certinho, a pessoa não tem aquela noção de quem, por exemplo, assim, nunca fez o projeto, né? Essa cliente de Rancho Alegre, por exemplo, assim, eu vou te dar um exemplo. Eu fiz todos os projetos no final de semana apresentei. Cheguei lá e ela falou, Gervais, você vem aqui que eu vou fechar com você, porque você me deu atenção, você fez o projeto. E assim, eles tinham grana, porque, né, forte. Falou assim pra mim, falou, eu fui em Maringá, fui mal atendida, fui a Linguerê, o cara não quis instalar LED, não quis fazer as coisas, que não deu muita importância pro meu marido, porque tava tudo sujo. Tava tudo sujo. Então você vem aqui, vamos lá, fechamos o serviço, relutou muito ele fechar um serviço, ele pagar 45 mil na cozinha, não é qualquer, né? O cara do sítio vai pagar 45 mil na cozinha. Então, aí nós fechamos, depois de 3 meses entregando a casa, e ele falou, e aí ele pegou e falou, rapaz, pior que ficou bem feito o serviço mesmo. E ela falou, também, depois de 40 anos de casado, que ela ganhou a cozinha dela, até chorou, a cozinha do sonho. Então aquilo ali foi importante também, ainda mais no projeto que eu Legal. fiz. Fiz tudo do jeito dela. Sentei com ela, fiquei 3 horas fazendo um projeto da cozinha. Então, assim, é porque eu gosto de fazer isso aí. Eu faço, entendeu? Então, também foi um feedback muito bacana. E foi uma das primeiras vendas que eu consegui fazer em valor alto e que impulsionou nós, né, de novo, né? Que o Jacir começou a acreditar tanto em mim e na ideia de fazer. Então, legal. Mas temos vários aí na cidade aí que nós fizemos. Outra obra de referência, Rick, que a gente fez aqui, nós fizemos, que até está passando no telão ali, que é da Flávia, da ex-patrona Faxina, tá? Ela veio até nós e, cara, ela veio municiada, porque ela sabia tudo, questão de espessura, e aí eu gosto de entrar nesse assunto. Ela entendia também. Entendida, porque ela estava pesquisando muito. Legal. Muito, e aí eu gostei de atender. Aí sentei com ela e, não, nós fazemos assim, não, fazer seu closet na cor por dentro, a porta assim, onde que ela viu a credibilidade, a veracidade do nosso trabalho, né? E fechou o serviço. E o serviço também, ela falou, nossa, ficou melhor do que o projeto que vocês fizeram. E foram entregues no prazo também. E aí veio outros no segmento também, indicação dela. Então, legal. Graças a Deus foi gratificante, assim, trabalhar com clientes dessa forma. E qual que é a visão de vocês para o futuro dos móveis planejados?
Então, na realidade é assim, né? Como eu já estava falando, hoje a empresa precisa investir, né? A gente entende que a empresa precisa investir. Pela idade que eu tenho dentro de uma fábrica de móveis, eu vejo isso evoluindo muito rápido, né? Talvez lá atrás, se eu tivesse evoluído com a minha empresa, talvez não teria tido problema, né? Quando você aposta muito em funcionário, você capenga. Aquilo que eu estava te falando para você, que tudo que dá muita mão de obra não dá lucro. Não gera riqueza. Vamos ser sinceros, não é valor, né? Tem que se investir. O problema maior é que, assim, você precisa ter um capital grande para investir, né? Um capital grande para investir. E aí isso é muito difícil, né? Voltando ao assunto do nosso país, né? Tudo que você vai pegar emprestado num banco, você tem que tomar cuidado para você não afundar junto, né? Então, assim, eu vejo eu tenho várias fábricas de móveis em Moarama que investiram muito e eles têm razão de investir. Eu não tiro a razão do Jé quando ele fala assim, vamos investir, vamos fazer uma empresa que ela gira um pouco mais sozinha. Eu até compreendo. O problema é que eu olho no valor, eu falo, meu Deus, aonde não vamos um valor assim para chegar nessa coisa? É muito expressivo as máquinas. Então, cara, mas a gente precisa, né? A gente precisa estar com essa ideia olhando para frente, né? Em algum momento vai ter que fazer vai ter, né? Vai ter que fazer, né? Não fica para trás também. Mas para isso agora nós estamos tentando fazer a empresa ser conhecida. A empresa conhecida, ela tem um bom trabalho, as coisas vão acontecendo. E vamos esperar assim, eu conto muito com a ajuda de Deus, né? Lógico que a gente precisa ser profissional, mas a gente conta com a ajuda de Deus, abrindo as portas pra gente. Tem que ter fé. Né? Não é verdade? As coisas... Agora, eu preciso ser um profissional também. Deus não vai coisa. Se eu não sou um bom profissional, se nós não somos uma pessoa bem educada. Tem que ter fé com obra, né? Fé com obra, exatamente. Exatamente. Mas eu acredito muito nisso. Eu acho que as coisas vão caminhar de acordo com o teu coração queira, né? Com certeza. Né? Então... E qual que é o maior desafio pessoal de vocês? Cara. Pessoal? Eu acho que pessoal eu não tenho, não. Olha, pessoal, eu tenho. Não que eu parei lá atrás, sabe? Mas eu gostaria de conquistar alguma coisa diferente na profissão ainda do que eu perdi lá atrás. Eu podia ter conseguido. Eu acho que eu trabalhei muito para chegar onde eu cheguei, né? No nada. Isso é muito frustrante, né? Então eu tenho essa vontade de chegar longe com a profissão. Ter conquistas. Principalmente financeiro, né? Mas assim, eu louvo a Deus porque Deus deu essa oportunidade para mim. Talvez eu não soube aproveitar essa oportunidade, né? Mas quem sabe, se Deus permitir novamente, eu acho que eu vou aproveitar melhor isso daí, sabe? Mas eu acho que vai chegar um momento certo. Eu acho que tudo tem que ser com paciência, com trabalho, honestidade e o olho na frente. Vai sim. Você já teve 2 bênçãos na vida. Sim. Você falou, às vezes não soube aproveitar, mas você também dependia de sócios, né? Então. Não era só você. O que eu vejo dele, né? Ele, infelizmente, confia em algumas pessoas erradas. Ele tem bom coração. Tá? Então, isso daí é do mesmo jeito que ele é uma virtude, mas também né? Você tem que saber, né? É excesso de confiança. A empresa tem que ser coração e razão, né? Então, hoje a gente tá calejado com isso aí, né? Mas eu acho que ele conseguiu já, pessoal, que é montar outra empresa, coisa que ele não relutou muito, né, na época. E quando a gente estava lá no final da Contemporânea, na Balarote lá, eu via que ele estava meio angustiado, assim, só que ele tinha que trabalhar, E o que acontece? Eu sou um cara que eu não fico escutando muito os outros, porque todo mundo fala, né? Fala, a pessoa passou por isso. Eu tenho que ver o cara, você tem que conhecer a pessoa trabalha, a pessoa fez, tem que ver a honestidade. Eu acho que a honestidade começa com tudo, né? Uma coisa que eu levo comigo, você nunca vai ver pessoas de sucesso falando mal de outro. Exatamente. Não importa quem. Mas mesmo que mereça ser falado, não fala. Não fala. Eu não gosto também. Pessoas de sucesso não reclamam e não falam mal dos outros. Não fala, ninguém. Não. Você só gasta energia. O cara ali, ó, tá fazendo isso e isso. Cara, pessoas de sucesso não faz isso. Tá pessoas de sucesso só tem tempo pra pensar em coisa boa. E tá preocupado com ele, não com os outros, né? A gente procura muito com a gente, quando com a empresa da gente, às vezes aparece um outro falando, não, eu tenho que resolver meus problemas. Quem gosta de falar dos outros é fofoqueiro. Eu tenho que entregar esse móvel pra entregar pra receber. Quem fala dos outros, uma hora vai falar de você. Exato. Você é o próximo da fila. Eu sou uma pessoa assim, eu sempre cheguei muito cedo na empresa. Sempre. Agora, eu ainda levo meu almoço, eu almoço lá na empresa, eu fico lá na empresa e só saio de lá pra ir embora. Então, assim, eu vivo aquele barulho o dia todo.
Veste a camisa literalmente. Não, Faz o que gosta, né? Não Faço o adianta. que eu gosto, Não sabe? adianta. Eu acho que é isso. Eu acho que quando você se identifica com aquilo, né? Eu acho que você faz aquilo com amor, né? E eu acho que é isso. Eu sempre falo, a pessoa tem que fazer qualquer coisa que ele for fazer. Até uma profissão de catador de lixo em cima de um caminhão, como as pessoas fazem, que é uma profissão digna, né? É muito digno a pessoa que faz coleta de lixo, né? Eu tenho amigos que fazem. Eu acho isso muito digno. Porque, assim, eles correm pra caramba atrás de um caminhão catando lixo, né? Mas faça com amor, com alegria, né? Né? Eu vejo isso em muita gente, né? Aparentemente parece que eu não queria um trabalho desse, mas tem muita gente que faz com alegria e já pensou se não tivesse essas pessoas para fazer esse trabalho? É verdade. Como é que seria? É verdade. Não é? Então, assim, existe todo o profissional para tudo, mas faça tudo com amor, com carinho que você vai fazer. Sim. Eu acho que tudo dá certo, né? Então. Né? Ah, que legal vocês precisarem de um sócio investidor aí. lá. O homem tem uns contatos top, eu tenho uns contatos top. Aí, ó. Você tá doido. Aí, ó. Tô à vontade. Aí, ó. Qual que é o hábito mental de vocês que ajuda vocês a manter o foco e a disciplina? Olha, Acho que o diálogo, né, Jacir? eu acho assim. Diálogo, a gente sempre coloca uma meta, né? Na realidade, assim, a gente não pode ser demagogo que não há controvérsias, né? Há controvérsias. Muitas vezes é que eu falo para você, muitas vezes isso talvez parte de mim um pouco, porque eu vivi muita coisa, né? Vi muita coisa. E as coisas, ela é muito dura quando você erra, sabe? A vida não perdoa. A vida não perdoa. Ela te dá cacetada e quando você vira o traseiro, ele chuta o traseiro também, né? Você sabe disso. Aí quem quebrou sabe disso. Então, assim, muitas vezes eu falo para gente, cuidado com isso, olha, cuidado isso, cuidado. Então, assim, eu sou muito cuidadoso disso. Porque isso custou muito caro para mim. Entendeu? E eu não quero que custa para ele. Eu só vou te dar um feedback. Eu tive, desse coisa, eu tive mais de 50 cara que entrou na justiça, saindo da minha empresa. Então, assim, Meu Deus. o empresário aí sabe o que é isso daí. Então, Você tá maluco. então até expulso de uma audiência eu fui. Então, assim, é uma coisa que eu não quero que ninguém passe. Eu falo para ele, eu não quero que você passe. Eu não quero. Tá? Cara, você conheceu o buraco do fundo mesmo. Então, assim, quem já passou por isso sabe bem do que eu tô falando. Então, eu não quero isso para nenhum inimigo que eu tenho. Que eu não tenho inimigo, mas não quero. Eu não quero que a pessoa passe. Então, eu privo ele disso. Né? Não quero que ele passe por nada. É cautela mesmo. É cautela mesmo. Porque tem gente que eu vou dizer uma coisa para você, cara. Ele não tem dó de você. Ele não tem. E eu já falou uma coisa verdadeira. Eu fui uma pessoa que eu tenho um coração muito bom. Eu acho que a pessoa tem sempre conserto. A pessoa, todos podem aprender. A pessoa fala para mim, eu tenho dificuldade. Não, você não tem. Você não tem dificuldade. Eu falo para um rapazinho que trabalha com nós lá. Eu tenho dificuldade. Não, você não tem. Não, eu tenho. Não, você não tem dificuldade. Porque a hora que você fala, eu tenho dificuldade, você colocou a primeira barreira. É. Quem coloca a dificuldade é a própria pessoa. Exato. Você não tem. Você não foi diferente de mim. Você fala, não, eu vou conseguir. É diferente essas palavras. Entendeu? Então, assim, tem pessoas que você faz tudo por ele e ele vê você como inimigo. Né? Eu aprendi isso na dor. Na dor. No momento mais difícil, você vê a pessoa que você mais ajudou, ele não falando mais é pouco. É fazendo as coisas mesmo. Então, isso é difícil para o empresário. E o empresário que já passou por isso, ele vai com muita cautela. Muita cautela. E é isso que eu falo muitas vezes para ele, que eu não quero que ele passe. Né? Então, eu sou muito cauteloso. Então, eu já falo para ele, o funcionário quem vai contratar eu. Tá certo. Tá certo. Eu já deixo pra ele. Eu ia até te perguntar qual que foi o aprendizado que você mais aprendeu com os seus erros do passado. Tá Mas aí. eu acho que é isso. Tá aí. Pessoas. Pessoas. Como que você equilibra a visão de longo prazo com as urgências do dia a dia? É aquilo que você falou, né? Você já tá recebendo uma coisa de hoje que é para daqui 6 meses. Então, É isso aí. isso é bem complicado. Nós já tivemos experiência de pegar serviço. Falei pra ele, não, esse serviço aqui vai entregar com 6 meses. Eu falei, eu não gosto de pegar serviço assim. Não, mas eu não gosto. Eu não gosto de pegar serviço desse jeito. Não, mas vai ficar. E se não ficar? E aí não ficou. A obra atrasa. E aí rodou mais 4 meses pela frente. Entendeu? Isso não dá certo.
Isso não é bom. A obra atrasa e obra o material fica lá no estoque. Você já gastou a grana. A grande maioria da parcela está na mão da pessoa na hora de entrega. E quando você está comprando material, só está que sobe. O seu lucro está sendo derretido. Derrete. Cara, que legal a história de vocês. Tem mais alguma coisa que vocês gostariam de ressaltar para quem está nos assistindo entender melhor? Eu acho que... Já assisti um cara que, se você sair com ele, cada vez é uma história. Esse que você tá vendo aqui, acho que quase não é muita coisa, né? A nossa história se bateu muito porque eu também passei por muitas dificuldades também, né? Nesse meio, tem que fazer o que gosta. Trabalhei em empresas também que subiu e desceu. E eu acho que é isso, cara. É a resiliência aí, é o diálogo de sociedade, é a honestidade com os clientes. Eu acho que é isso que é a nossa virtude aí de trabalho. A gente tem uma empresa que ela é pequena, média, né? Em referente à contratação, por exemplo, lá ele gosta de treinar. A gente trabalha treinando, né? Uhum. Então a gente treina. A gente já não pega muitos profissionais assim, que tá escasso e por causa disso também, né? Que ele conhece muita gente que já deu problema. Então a gente tem esse planejamento de treinar as pessoas, quem tem força de vontade. Já formamos 2 profissionais lá, 3 profissionais, né? Que trabalham na nossa cultura, na cultura que ele emprega na empresa, né? Que é o que tá dando certo. Então a gente sempre faz o que dá certo ali pro negócio acontecer. Top. E é mais ou menos isso a nossa história aí de... Bom, o que eu tenho que falar, posso falar com a minha experiência para uma pessoa que está começando. Hoje em Moarama tem bastante gente com uma empresa pequenininha. Não desista do teu sonho. Não desista, por mais que seja difícil. Mas seja um bom profissional. Honra aquilo que você fala. E agradeça a Deus onde você chegou até agora. Uhum. Agradeça sempre a Deus. E que se você quer chegar lá na frente, é Deus que vai deixar você chegar. Porque a palavra de Deus diz para nós assim, a porta que Deus fecha não se abre, a porta que Deus abre não se fecha. Então, procure sempre ser a pessoa de tratar a pessoa humanamente falando, né? Ser um bom profissional, mas com respeito. Eu dizia um dia para uma cliente, ela falou para mim assim, eu sou muito difícil de lidar comigo. Eu disse para ela assim, olha, comigo é fácil. Desde que você seja educada comigo, você tem tudo comigo. Dito e feito. Fizemos uma casa inteira e ela levou isso a pé da letra. Chegava, posso mudar isso aqui? Pode. Que só quer, vamos fazer assim? Vamos. Foi até o finalzinho, ela falou assim, que legal. Você foi sincero, disse, ó, com educação eu faço qualquer coisa que você... E eu aprendi com você isso. E é legal isso. Eu acho que com a educação, cara, com amor, você vai a qualquer lugar. Agora, com doideira, com... Tem que ter respeito, né? Até aquela cara que você, na frente do cliente, você tá com uma cara quando você sai, mas quando você chega na frente do cliente, você tem que mudar, né? Tem que ter. Tem que ter. Né? Aquela cara feliz e tal, de boa. Que ele não perceba que você tá magoado ou que você tá... Que os problemas pessoais fiquem em casa. Exatamente. Então, assim, não desista do teu sonho. Não desista. Que legal, cara. Foi uma honra entrevistar vocês aqui hoje. Obrigado. É isso. Obrigado a vocês que nos assistiram até aqui. Obrigado ao Conceito aí também tá contribuindo com o podcast. Pessoal da Filato Bene, a marca que veste líderes. Obrigado também pessoal do Cláudio agora, ó, que acabou o episódio. Podem consumir um salgadinho aí. O pessoal fica sempre com medo de comer durante a entrevista. Então, cara, uma delícia. O salgado dele é maravilhoso. Obrigado ao Dr. Adriano Medeiros, cirurgião plástico da Fácil. Cara maravilhoso também. Tem um trabalho impecável. E você aí que pensa em fazer móveis top, de qualidade, entre em contato com o pessoal da Conceito. Como que é o Instagram? @Conceito Móveis. Lembra o telefone de cabeça? 449-9845-4196 ou Instagram Conceito Móveis com 2T. É isso aí. Muito obrigado pela sua audiência e valeu!